Boa noite a todos e a todas. A ideia do nosso painel hoje é tratar especificamente, então, da reforma trabalhista. O tema é impactos e resistências, porque é isso, né? A luta da classe trabalhadora é uma luta, em alguns momentos, mais ofensiva, e em alguns momentos a gente tem alguns recuos. Mas todo recuo, ele significa, né, toda derrota, ela também tem aprendizados e também tem espaço de resistência. Foi assim, né, desde a luta contra a escravidão, foi assim em todas as lutas que a classe trabalhadora, né, pós-revolução industrial, enfim, veio fazendo e faz até hoje. Então, essa é a ideia, né, a gente está com a nossa assessoria jurídica aqui, o nosso advogado Délcio, que eu acho que é conhecido de praticamente todo mundo, nosso outro, né, que trabalha na assessoria jurídica, o Bruno, está por aqui também. Os dois vão falar um pouco, o Délcio vai apresentar, vai trabalhar em torno de 1 hora, aí ele tem aí todo um material, depois o Bruno pega 15 minutos, né, para pegar um pouco mais das resistências, e depois a gente quer abrir. Mas a ideia hoje sim é trabalhar, colocar bem os impactos, né, inicialmente, e depois como que a gente pode reagir frente a isso. Tá? Então é bem informal, né, eles vão apresentar, e depois a gente vai ainda abrir um pouquinho aqui, ver se a gente consegue... até as 20 horas, 20 alguma coisa, enfim, vamos ver como é que a coisa vai rolar. Mas é isso então, gente. Vamos começar os trabalhos, vamos aproveitar ao máximo. A gente provavelmente, na verdade, a gente quer reproduzir nas empresas esse debate, mas não vai ser como a gente está fazendo aqui. Não tem como usar 2 horas, é difícil chamar atenção, né, lá na frente, de pé. Então, vai ser uma mini apresentação. Então, hoje aqui a gente quer explorar, né, todos os temas, que são muitos temas, os impactos são bastante amplos, certo? Então, começando então, Délcio, né, já vai aí fazer a parte do painel. A Vera estava apresentando antes, no começo, né, é um momento de transição, um momento de mudança. Depois o Bruno, o colega, vai complementar, né, a exposição, e nós estamos dizendo que é um momento também de transição, de alteração de paradigmas. Nós estamos comparando, é como se mudassem as mãos de direção, como se fôssemos, como é na Inglaterra, a mão do lado do outro lado, né? Porque tu vais ter que mudar exatamente os teus paradigmas, como é que tu pensas hoje. Nós temos uma realidade em que as pessoas estão acostumadas, né, a vir no sindicato e talvez não seja a realidade aqui de vocês, mas é uma realidade trabalhista. E diz assim, olha, o meu patrão me deu uma punição, me deu uma advertência, e eu não quero essa advertência na minha ficha funcional. E tu entra com uma ação, e depois caiu a audiência do cara, caiu em fevereiro, o dia que ele está viajando, aí ele não vai na audiência, e não dá nada. Ele diz, não está dando nada, não deu nada, eu reajuízo, faço de novo, etc. Não gostei no dia das minhas férias, etc. Não, mudou tudo, agora tu vai ter que pagar, tu vai ter que, se tu não for perder a audiência, se tu não comprovar que tu estava doente, tu vai ter que pagar as custas, tu vai poder reajuizar depois de pagas as custas do processo, e tem algumas inversões de ônus da prova, algumas questões de execução, etc. Mudou tudo. Diferente da maneira como as pessoas terão de pensar se prevalecer como está aqui. Não necessariamente vai prevalecer como está aqui, porque nós estamos justamente aqui fazendo um processo de nos fortalecermos, de estudar para fortalecer isso, nos fortalecermos contra isso. E tem uma frase da Valdete, que é uma juíza aqui conhecida, juíza do trabalho, que eu gosto de repetir, quando ela diz que isso aqui é direito. Direito é norma é texto, texto é interpretação e, portanto, é disputa. Então, vai ser feita a aplicação, a interpretação disso, daquilo que for objeto da nossa disputa. Se nós já entrarmos cabisbaixo, dizendo que vai ser assim mesmo, derrotados, vai ser aplicada. Só que essa é uma luta que vai ser feita diariamente, inclusive com os juízes, com os procuradores de trabalho, com os desembargadores e, obviamente, com os advogados patronais, com os empresários patronais, né, nas negociações que o sindicato faz e, infelizmente, naqueles que os patrões poderão fazer individualmente com vocês. Especialmente se vocês ganharem, em números redondos, R$11.000, que é o dobro do maior benefício
da Previdência, onde aí o pressuposto é que tu não precisa de toda a proteção do Estado ou toda a proteção do sindicato e, portanto, tu és capaz e hábil para negociar sozinho com o teu patrão. Bom, é a negociação, vocês sabem como é que é, né? Vocês imaginam como é que é o patrão de um lado e vocês do outro. Por isso que se diz que nós estamos num novo cenário que é trabalhista e sindical. Porque a reforma pretendida, ela não foi feita, embora tenha passado no Congresso, não foi feita por um político, não foi feita por um deputado, um senador, que pensou, sentou e escreveu. Não, isso aí foi preparada pelos patrões, foi preparada pelo grande capital financeiro, aliado ao pessoal que produz para fora, aos nossos inimigos de classe. Eles pensaram com a ajuda do judiciário. Tem desembargador, tem ministro, tem juiz e tem advogado trabalhista que colaborou com a redação. Portanto, é uma redação que tentou pegar todos os detalhes, né, da reclamatória trabalhista, da ação sindical, da ação trabalhista, né, e pensar como diminuir os direitos. Mas não é só diminuir os direitos individuais, como diminuir os direitos do trabalhador individualmente, do sindicato e, principalmente, na parte da sustentação financeira do sindicato e na atuação que o sindicato pode ter. De maneiras que hoje, no futuro, desculpe, quando entrar, tendo a vacatio legis, aliás, um parênteses, né, tem uma vacatio legis de 120 dias desde a promulgação da lei, de maneira que ela só vai vigorar a partir do dia 12 de novembro, que até dia 11, estamos dentro dessa vacatio legis. Embora alguns juízes já estejam aplicando. Nas 4 varas do trabalho de Pelotas, já tem uma plaquinha em cada uma delas, dizendo que reclamatória trabalhista só líquida. Ou seja, tu tem que pegar e dizer todos os teus valores que tu queres reclamar até agora. Imagina, tu vai pedir hora extra, vai pedir equiparação salarial, vai pedir um adicional, etc. Tu tem que dizer mês a mês quanto é que é a diferença que tu estás reclamando e tem que apontar que é aquilo que tu queres. Isso significa também o quê? Que quando tu entra com uma ação, hoje, para evitar ou para sair do sumaríssimo, tu bota 36 mil reais em números redondos. Bom, tua reclamatória trabalhista pode ser que, liquidando ela, tu chega a 80 mil reais. Tu vai ter que botar com o valor da tua causa 80 mil reais. Se tu perder eles, tu vai pagar custas e honorários sobre 80 mil reais. E, por outro lado, para as empresas, tem uma série de vantagens agora. Depois, quando a gente entrar, e depois o Bruno ou eu, pode, ou nas conversas, a gente pode, na conversa depois, a gente pode elencar. Porque a ideia não é dissecar artigo por artigo da reforma, e nem inicialmente dizer, olha, o artigo tal dizia assim, o professor dizia assim. É dar o conceito geral, que nesse momento é importante. Por quê? Porque ainda nós estamos na disputa disso. O que isso representa? Que está sendo feita uma capacitação nesse mês de agosto, no mês de setembro, até entrar em vigor, e quem está ganhando dinheiro, por enquanto, são os juízes, porque estão fazendo de cursos por aí, tem curso todos os dias, tem curso, tem seminário, tem encontro, tem painel, e alguns estão ganhando dinheiro vendendo esses cursos, vendendo livros, já saiu uma CLT comentada, já saiu, tem várias coisas. E uma das disputas que eu estou vendo, até participando, que eu faço parte agora da AGETA, Associação Gaúcha de Advogados Trabalhistas, é quem é que vai dar os seminários, porque nós tem curso para o jovem advogado. Imaginem o professor patronal, infelizmente a maioria das nossas faculdades, os professores estão do lado patronal, formando os seus alunos ou formando os novos advogados, e não, agora tu só pode fazer assim, tu só pode reclamar dessa maneira, e só pode ser julgado assim, e ele já sai conformado, que não tem mais o que disputar. E muitos dos direitos que vocês têm hoje, assegurados seja em lei, seja em uso e costume, seja em convenção e acordo, foram objetos de disputa. E a disputa era fácil, desculpe, fácil não, era possível, porque também tu não pagava. Se tu construiu uma tese jurídica, essa tese tem fundamento, eu acredito nela, está baseada em preceito, em convenção internacional, na Constituição, no Código Civil, ou numa ideia de justiça, e eu vou fazer essa disputa, eu vou reclamar da justiça pedindo alguma coisa. Qual é o risco que tu tinha? De ganhar. Se não entrasse, tu não ia ganhar. Entrando em juízo, o risco tinha de ganhar o processo, mas se perder, bom, se perdeu, é da vida e tu não paga nada. Só se tu for litigante má-fé, mentisse, invertesse os fatos, etc., que não é o caso da realidade, ou da grande realidade das pessoas. Mas agora não, agora tu entra com uma ação e o cara faz uma disputa. Bom, mas processo grande do sindicato, eu tenho que dizer que são para 100 e tantas pessoas, ou 300 pessoas, o valor individual é tanto, o valor coletivo passa a ser tanto, e um processo então vale R$1 milhão, aí o sindicato perde e tem que pagar 20% de honorário para o advogado.
R$200 mil, custas de 2%, R$20 mil. Se tiver perícia, ainda vai ser condenado a pagar o honorário do perito. Como é que tu vai arriscar agora? Então, foi bem pensada essa reforma para impedir que não só vocês exercitem os direitos de vocês, como disputem outros direitos, ou construam os direitos como se fazia antes. A reforma trabalhista vem de uma lei, como vocês sabem, a 13.467 de 2017. Guardem o número, porque é esse monstrengo aí. Esse texto ele foi feito pela FETRAF, do jurídico da FETRAF, a Federação dos Trabalhadores das Financeiras, né? Não é correto, não é justo, não é legal eu omitir a autoria, né? Não é de minha autoria, ele está sendo colocado para elaboração, melhoramento, aperfeiçoamento, num grupo de advogados que a gente está trabalhando junto para fazer isso aí, mas a autoria é do colega ali. E os blocos de assuntos nós estamos dividindo em 3. Limitações da atuação sindical, asfixia financeira dos sindicatos, redução de direitos trabalhistas. É dessa maneira que nós vamos apresentar, não é artigo por artigo, portanto, ou na ordem que os artigos estão na lei, ou na CLT, mas sim dentro desse bloco de apresentação. Essa reforma, ela não só, talvez o Bruno desenvolva mais isso aqui mais adiante, né? Mas importante que vocês saibam desde já, ela não se limita só e automático ou diretamente na retirada, supressão, diminuição dos direitos trabalhistas de vocês. Ela tem sérios reflexos previdenciários, porque uma das leis que foram modificadas é a 8.212 de 91, que trata da arrecadação da Previdência. E uma das coisas que ela diz é que ela permite que determinadas parcelas, que antes eram consideradas salariais, não tenham mais natureza salarial e sem natureza indenizatória. E não tendo natureza indenizatória, não tem repercussão previdenciária. Isto é, tu imaginas que tu recebas R$2 mil de salário e teu patrão te propõe. O teu salário agora, em vez de R$2 mil, vai passar para R$2.200. Oba! No entanto, desses R$2.200, 500 vão ser de salário. E os 1.700 restantes vão ser de prêmios, bonificação, abono, e o nome que inventarem. O cara vai achar no primeiro momento que está bom, porque vai ter um aumento de R$200, até descobrir que a Previdência ele vai passar a colaborar, na verdade, a contribuir sobre R$500. Imaginem quanto que ele vai se aposentar. Com o que ele vai se aposentar? Com a contribuição de R$500. Essa reforma também prejudica a sociedade como um todo, porque imaginem que agora, com os contratos intermitentes, tu possa ser contratado e no nosso contrato intermitente previsto no Brasil, diferente de alguns países em que tem um mínimo de contratação, nós adotamos o regime inglês, que não tem limitação, te contratem para 2 horas hoje, para 3 dias amanhã, isto é, no total do mês de agosto, tu tenhas trabalhado 10 dias. E ainda te dá por satisfeito. Tu tivesse 10 dias de trabalho, 10 dias de salário para receber no mês de agosto. Buenas, ao término dos 10 dias, tu recebe o pagamento dos 10 dias e o pagamento da rescisão desse período de 10 dias. O 13º, não seria exatamente uma rescisão, mas os reflexos desses 10 dias, que é férias e 13º, e fundo de garantia, etc. Mas vem cá, quanto tempo mínimo de trabalho tu precisas para ter direito a férias e 13º? É um mês, tu sabe que é 12º, né? Ou seja, tu tem férias a cada 12 meses, computado 1/12º, 1/12º, né? Para cada período de férias, assim como também do 13º. Mas quando que tu tem considerado um mês? A partir de 15 dias salário. Qualquer fração a partir de 15 dias considera um mês inteirinho. Trabalhasse 17, 16 dias, tu tem considerado um mês. Então, tu tem 1/12º de férias, 1/12º de 13º. Mas se tu trabalhasse 10 dias, não tem mais. Não tem mais. É por isso que, né, uma outra coisa que, aliás, que eu deveria ter começado, que eu estava esquecendo de dizer, que quando vocês veem os patrões da TV, no rádio, enfim, nas palestras, o que eles mais dizem a vocês? A reforma não tira direitos. Estão preservadas as férias, o 13º e o fundo de garantia. Eles usam esse mantra. Então, tipo assim, ó, não olhe para lá, look for me, só em mim. Férias, 13º e fundo de garantia. Férias, 13º, repitam, férias, 13º e fundo de garantia. Estão preservados. Não olha para a floresta, olha só para essa árvore aqui, ó. Não vê que estão desmatando, que estão terminando com ela. Só presta atenção nisso. E tem gente que acredita, ou eles tentam fazer que acreditam, vendendo que foram preservados os direitos, ou seja, não tira direitos.
E, na verdade, tu pode não tirar de maneira direta, mas indiretamente tu está tirando. Imaginem o comércio numa pequena cidade, que dependa de uma determinada atividade empresarial, uma fábrica, um frigorífico, etc. Contrata todo mundo intermitente, ou seja, quando tem safra, contrata mais autônomo, mas contrata mais das outras formas permitidas. Chega em dezembro, dia 20, que o comércio ele não dado pelo 13º, todo mundo comprando presente de Natal, e não tem mais. Quer dizer, aquela pequena lojinha, que de repente até é de vocês, do de vocês, vai vender para quem? Não vendeu, o comércio também não comprou, a indústria também não produziu para ele. Resultado. Como diz o Hernani Só, que é um escritor que, para quem lê no Sub-21, né, estamos nos transformando no bananão. E quem defende você? É o sindicato, é quem incumbe a luta. Por isso que, nessa disputa, a entidade sindical é a primeira que é atingida. E principalmente no seu custeio, porque de onde é que o sindicato tira dinheiro para fazer esse evento, para ter esses equipamentos, para estar, de repente, dar lanche para vocês, ou trazer gente do interior, ou ir até vocês, fazer isso. Das contribuições de vocês, da sustentação financeira que vocês dão. Então é importante asfixiar o sindicato, tirar a representação do sindicato e afastar o sindicato dos trabalhadores. Como é que é hoje? Claro, está falando num banco, mas podemos reproduzir no processamento de dados. O sindicato representa todas as categorias dos empregados que estão trabalhando numa empresa de processamento de dados. Pensem na Proceres, pensem na Procepa, Serpa, Dataprev, ou pensem numa empresa privada. Todos os empregados daquela empresa são representados pelo sindicato, porque este sindicato aqui, no caso, é o sindicato dos empregados das empresas de processamento de dados, categoria majoritária. Como é que fica a partir de novembro, com a possibilidade da criação dessas outras figuras, que são os autônomos, terceirizados, PJs, etc. Se instaura a disputa pela representação. Tecnicamente, pela redação atual, se não for feita uma disputa, é possível dizer que as pessoas não estão mais na base de representação do sindicato. Isto é, aquilo que era garantido que o sindicato representava, vai passar a ser disputado. Eu tenho que dizer assim, eu represento, eu quero representar e vou disputar essa representação, porque para alguns juízes, para algumas pessoas, mas eu sou autônomo, eu não estou na base. Eu sou terceirizado, minha empresa terceirizada é de outra categoria. Eu sou uma empresa terceirizada em asseio, conservação e limpeza, ou prestação de serviço de outra categoria, etc. Não sou mais assim. É como fizeram, para quem se lembra, do Polo Petroquímico. Terceirizaram algumas atividades no Polo Petroquímico e o cara deixou de ser petroquímico. Passou a ser outra categoria, por quê? Porque a Torga, por exemplo, que era uma empresa petroquímica que estava dentro do Polo, passou a ter o seu mudou para prestar serviço para outras, e não fazer atividade petroquímica propriamente. Bom, isso já limita, portanto, né, como você pode ver, a atuação sindical. Aquilo que era automático, que era direto, passa a ser disputado. Se passa a ser disputado, tem o risco de não ganhar. Porque não se esqueça que quem vai decidir isso é o nosso glorioso PJ. Não a pessoa jurídica, mas o Poder Judiciário. Que é quase como se fosse a mesma coisa. Não é filiados, né? A filiação é uma coisa, a representação é outra. O que pode acontecer é de que algumas categorias de trabalhadores, né, que estejam não mais como empregados, como pessoas jurídicas, mas fazendo as mesmas coisas de antes, trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. Pensa no ambiente de trabalho, tu és empregado, tivesse sorte, permanecesse como empregado. Mas ao teu lado está um cara que era teu empregado, era colega, jogava bola contigo, almoçava contigo, etc. E amanhã ele é PJ, ou seja, ele saiu da empresa, foi demitido, ou foi obrigado a pedir demissão, ou fez aquele acordo, que agora é possível, e ele voltou como PJ. A empresa forma uma pessoa jurídica e vem trabalhar aqui. Aliás, como são o pessoal que apresenta rádio, televisão, e tem umas empresas, não são empregados, são os locutores, etc. A mulher do Cunha, por exemplo, entrou na justiça contra a Globo reclamando disso, né? Acho que é público notório, mas enfim. Então tu vai ter uma pessoa que vai dizer, não, eu não sou empregado, porque aqui é o sindicato dos empregados, eu sou um PJ, sou uma pessoa jurídica, sou um autônomo, né? E a figura, inclusive, do autônomo exclusivo. Não sei como é que vai ser possível caracterizar um autônomo exclusivo. O cara é autônomo, mas exclusivo do outro. Né? Mas, no entanto, a reforma diz que é possível ter isso aí. Tá? Mais um exemplo, né, então, da limitação da atuação sindical. Como é que hoje, no estabelecimento das condições coletivas de trabalho,
Quem é que negocia para vocês ou por vocês essas condições coletivas? Quem é que para o SERB, para a Procergs, para a Procempa, negocia isso aí? Somente o sindicato. Por quê? Porque tem um preceito constitucional que diz que a prerrogativa das negociações coletivas é da entidade sindical. E tem uma lei também dizendo que é possível tu fazer as convenções coletivas, que as convenções coletivas se sobrepõem aos acordos coletivos, e convenção é aquele que é firmado entre dois sindicatos, um patronal e um profissional, que é de trabalhador, acordo entre sindicato, trabalhadores e empresa, né? E isso aí sobrepõe sobre os eventuais acordos individuais, exceto se o acordo for mais benéfico, óbvio que aí a prevalência não é mais benéfica. Bom, essa prevalência da negociação e da solução de conflitos de modo coletivo pelo sindicato está abalada agora, porque tem um absurdo privilégio aos acordos individuais. As empresas poderão fazer acordos individuais com o empregado. Diz assim, não, isso que está acertado com o sindicato aqui, que tu tem 1 hora de intervalo, tem negócio, vamos acordar somente entre nós dois, vai ser melhor para ti, tu vai poder sair antes ou chegar depois na empresa, em vez de 1 hora, meia hora de intervalo. Ou vamos negociar com esse banco de horas que eu fiz com o sindicato, aí que é em 15 dias, não pode ter um limitador de horas, vamos estabelecer um maiorzinho, porque tu vai poder aproveitar mais e tu precisa de mais. Né? Ou como tem no pessoal que faz extrativismo vegetal, né? Eles têm que acordar às 5 da manhã, porque às 6 horas da manhã passa o ônibus, porque tem que aproveitar o dia claro, eles trabalham fora, cortando aquelas cascas de árvore para Tiatanino, aqui em Montenegro, naquela região. Aí, quando eles chegam no local de trabalho às 7 da manhã, choveu. Aí, o que diz o patrão? Surpresa, banco de horas. Vocês acordaram cedo, tomaram café cedo, vieram aqui, assim, não tem mais horas em itinerário, e vocês vão para casa, porque esse período todo aí vai ser banco de horas, vocês não trabalham e estão me devendo o dia. Então, vocês não trabalharam porque choveu, vocês não puderam trabalhar na extração. Tá? E sem ter sido combinado antes. Tá? Isso eu não estou inventando. Isso aí, quem representa a categoria era o SEMAP, né? Até fizeram o sindicato próprio, e os patrões ficavam bravos. Por que eu não posso fazer banco de horas quando chove? Porque quem sabe que faz quando faz sol, então. E isso é possível. E como eu disse para vocês, para aqueles empregados que ganham acima do dobro do benefício máximo da Previdência, que é 5 mil, em números redondos, 5.500, 11 mil reais, né, eles poderão também ajustar cláusulas e condições separadas, distintas do acordo coletivo ou da convenção coletiva de trabalho. Uma outra situação, que essa é uma das que eu reputo das mais importantes, é o sindicato, mesmo que as partes não queiram, acaba sendo o caudatário da maioria das relações contratuais. Por quê? Porque a rescisão é feita no sindicato. As empresas não querem, os empregados podem não querer, insuflado pelo patrão, mas tem de vir aqui fazer a rescisão. E aqui não é que a gente maltrata, mas a gente faz exigir. Aí parece que a gente maltrata o patrão, etc. Mas não, mas senta ali, está aqui a menina da rescisão, né? A outra também está ali. Então, as meninas da rescisão estão aqui. Senta na frente ali. Não tem advogado do patrão junto, não, porque tem 2 cadeirinhas para o patrão e para o empregado sentar. Porque eu já vi no SEMAP, aqui eu não sei se aconteceu, mas às vezes vem o patrão com o seu advogado, e os dois sentam na cadeira do trabalhador de pé. Se não é o sindicato intervir, diz assim, não, essa cadeira é para o trabalhador, né? Querem sentar os dois já de pé. E eles querem apresentar tudo. Eu estou aqui na bolsa, o sindicato acabou de me apresentar uma trabalhadora que assinou um acordo, não é homologado, com firma reconhecida, dizendo que ela renuncia às cláusulas e condições, aos benefícios da convenção, que não foram pagos para ela. E está lá o documento que a empresa fez assinar. Por quê? Porque chegou aqui o sindicato, a decisão, fez uma ressalva dizendo que está faltando isso, aquilo. Então é o momento, é a oportunidade da categoria vir aqui, do sindicato conhecer aquelas pessoas que estão saindo, fazer até trabalhos estatísticos, no final do ano, tu vê quantos foram demitidos, qual é a média de salários que foram demitidos, quais as empresas que demitiram mais, em que cargos ou profissões ou funções eles estavam, etc. Tu dialogar com a categoria, tu identificar onde é que está fazendo descumprimento e dizer, bom, estou descumprindo para esse, pode estar descumprindo para os outros, fazer uma investigação, etc. Não tem mais isso. Agora, as rescisões de contrato de trabalho são realizadas na empresa, sem um sindicato. Como é que vai ser? Imaginem você tendo uma rescisão, tu fica esperando lá embaixo, até que o troglodita, o gorila da segurança, te leve até o local onde vai ser a rescisão, vai ter no mínimo 2 seguranças do teu lado, e tu vai dizer, assina aqui. Mas eu quero ler. Não, tu lê depois lá fora, assina aqui e pronto. Se não for no escritório de contabilidade,
né, onde que a gente também está acostumado com história de contabilidade, assim, eles nunca sabem de nada, o patrão é que fez, eu não sei, fico jogando as culpas à empresa por escritório de contabilidade, etc. Tu assina aqui, pronto. Tu não vem no sindicato, tu não identifica se existiu alguma questão contra ti, e tu ainda vai ter que depois, se tiver consciência, se tiver tempo para isso, se tiver interesse e disponibilidade, de procurar o sindicato para saber se houve alguma coisa. E trazer para cá e dizer assim, olha, dá uma revisada na minha rescisão aqui, mas a empresa já não tá mais aqui. E tem uma outra situação também, que aqui, quando tu tranca, tu consegue colocar o empregado contra o patrão. Porque tu diz aqui, está errado, ele não te liberou o fundo de garantia, ou não te pagou isso, não te pagou aquilo. A rescisão não sai. Mas eu quero a liberação do meu fundo de garantia, eu quero a liberação do seguro-desemprego, só quando o patrão arrumar. Então ele vai lá e se vira para o preposto assim, cadê? Vão o sindicato, o trabalhador brigar com a empresa, 5 dias para fazer isso aqui. Agora não. Dentro da reforma está previsto que a baixa na carteira já é o documento hábil para ele ter acesso ao fundo de garantia e ao seguro-desemprego. De maneiras que o patrão da baixa da carteira não paga rescisória, etc., fica Deus dará, o cara vai lá e encaminha as coisas, não vale a pena, é pouquinho, etc. Mais perda de direitos. Vejam que mas não se esqueçam, férias, 13º e fundo de garantia não foram perdidos. Não. Sim. Por isso que, isso aí era até uma questão que o Bruno ia pegar depois. Não adianta que são as formas de resistência, né? Mas nós temos atualmente, né? Então, a Gabriela colocou, nós temos atualmente nas nossas, o sindicato tem convenção e tem acordo com algumas empresas, né? Nós temos na convenção e em alguns acordos coletivos, né, não em todos, a previsão de que as rescisões de contrato de trabalho, inclusive superior à lei, que é de 6 meses, né, serão procedidas no sindicato. Ou seja, obriga as empresas a vir aqui. Essa é uma condição que nós temos que, portanto, um instrumento de busca ou de luta, né, para manter essa cláusula, né, e nós continuarmos com acesso à categoria. Só tem uma dificuldade, depois que eu vou mostrar depois. Cortaram as fontes de financiamento do sindicato. Quem é que paga? Quem é que paga isso aí? Tudo são vocês que pagam com as contribuições que vocês fazem, contribuição sindical, contribuição assistencial e mensalidades. Mas eles estão tentando cortar isso aí. Depois eu vou chegar no particular, né? Então, tem tudo umas questões que são importantes, mas que estão tirando também a maneira de manter essa situação. Bom, o sindicato tem assegurado na mesa, no mínimo, que está na lei. Ou seja, o patrão não pode chegar e propor menos do que a lei, embora a lei e a própria Constituição admita que os 2 principais pilares do contrato de trabalho sejam alterados. Ou seja, tu pode reduzir salário e reduzir jornada de trabalho, desde que, mediante acordo coletivo de trabalho, e desde que, portanto, sendo acordo ou convenção coletiva de trabalho, desde que aprovado pela categoria. Agora, né, os patrões poderão exigir negociação sobre outros direitos, inclusive inferiores à lei. Jornada normal de trabalho, que é até 44 horas, estabelecer os 12 por 36, fim do registro ponto, que se lutou tanto para ter o REP, para ter os controles. E por que se lutou tanto nisso? Porque mesmo com o registro eletrônico, as empresas fraudavam. Tem aquele célebre caso, que está no anedotário do preposto, que mostrou para o juiz como ele, da sala de audiência, podia modificar todos os pontos dos seus empregados. O que é proibido agora com o REP. Mas também pode dizer que não existe mais esse limite. Redução de salário de jornada e outros direitos em lei, porque agora está permitido tu negociares, inclusive contra o que está legislado. Tu solta às 7 da manhã de terça, tu pega às 19 de quarta, solta às 7 de quinta, tu pega às 19 de sexta e solta às 7 de sábado, pega às 19 de domingo e solta às 7 de segunda-feira. E por aí vai. Tu trabalhas numa semana ímpar, porque nós estamos falando um dia sim, um pedaço do outro. Dentro do mês tu vai ter uma semana ímpar, uma semana par, como a gente chama, uma semana trabalha menos, outra semana trabalha mais, e no final dela tu pode trabalhar, dependendo de quantos dias tem no mês, tu pode trabalhar bem mais do que o limite. E ainda pior, hoje, quando a gente estabelece uma jornada de 12 por 36, que é uma exceção, mas que existe para hospitais, existe para quem trabalha na antiga FEBEM, na fase FPE, porque tem que trabalhar de noite, cuidando dos menores, etc., 2 horas de intervalo, porque tu tem um limite de 10 de trabalho, a lei diz 8 horas de trabalho, mais 2 extras. 10 é a jornada de 12 e 2 são de intervalo. E a gente conseguiu que eles pagassem essas 2, porque tu fica à disposição. Ou alguém acha que na Vila Cruzeiro, da 1 da manhã às 3 da manhã, que é o período de intervalo, alguém vai passear, pagar a conta, fazer alguma coisa. Não, tu fica lá dentro da casa, e tu recebe, portanto, aquilo lá à disposição. Até porque se tiver um motim, acontecer um incêndio, tu é responsável pelos menores que lá estavam. Agora não, tu vai trabalhar às 12 horas.
tu pode dispensar o intervalo também, não precisa. Nós temos em algumas convenções aqui, como por exemplo da Procempa e no setor privado, garantida a ultratividade, que é uma situação que foi conquistada, a lei não prevê, mas a gente conquistou e a súmula da Justiça assegurou que quando tu negocia uma condição, normalmente mais vantajosa, ela permanece enquanto não negociar diferente, não negociar aquilo dessa maneira. Isto é, se eu estabelecer que as empresas têm que pagar ou têm que respeitar um determinado banco de horas, alguma coisa assim, por exemplo, terminou a vigência do acordo, ela não pode fazer um acordo diferente de banco de horas, diferente daquele que está convencionado. Permanece, é ultrativo a cláusula, a vigência daquela cláusula, até eu negociar ela de novo, até eu modificá-la. Isso faz com que aquilo que tu incorpora, que tu adquire na negociação como direito, permanece no teu patrimônio. A partir da reforma, não. Tu sempre vai ser como Sísifo, que tinha que rolar a pedra até ali em cima como castigo por ter aberto os direitos à população em geral, né, aos humanos. Tu vai voltar para baixo quando tu chegar ao término do teu acordo, da tua convenção coletiva. Tu tens que voltar abaixo e negociar sempre do zero, tem que negociar de novo. Isto é, aquilo que tu tinha conseguido, que tu não precisava negociar de novo com a empresa, a não ser que a empresa te propusesse alguma coisa em troca, agora tu tem que conquistar, tu tem que alcançar novamente. Vocês, do sindicato, estão condenados a buscar sempre as condições que já tinham sido alcançadas antes, a buscá-las de novo, a negociá-las de novo, porque a reforma, ela proíbe expressamente a ultratividade, parece que é crime, ela diz que proíbe. Claro que a gente já está pensando que está proibido ali, mas como não está no objeto ilícito da convenção, que eu posso até convencionar, talvez dizendo de alguma maneira diferente, ou seja, as empresas poderão convencionar, acordar, inclusive individualmente, de maneira diferente do que está aqui, antes da renovação do acordo. Talvez alguma coisa a respeito, mas vejam só a preocupação deles. A preocupação deles foi chegar nos detalhes de proibir que o sindicato tenha um ganho adquirido na negociação. Aí não vai negociar sobre legislar. Sim. Mas não perca o foco. 13º, férias e fundo de garantia estão garantidos. Os direitos não foram suprimidos. Tá? Buenas, o sindicato, vocês sabem como é que é, credencia advogado para acompanhar os trabalhadores em audiências. E o que o sindicato foi dispensado agora? Não existe mais a obrigatoriedade do credenciamento para a concessão dos honorários, que agora passa a ser honorário de sucumbência. E as pessoas, então, aquilo que era um atrativo para as pessoas também virem do sindicato, além da rescisão, que era o advogado do sindicato, né, deixa de existir como atrativo. Tudo ainda dentro dos limites da atuação sindical, né, conforme está embaixo. Buenas, o sindicato ajuiza protesto para interromper a prescrição de direitos dos trabalhadores. Segundo o entendimento que está previsto na reforma, né, os protestos deixarão de interromper a prescrição. Ou seja, a prescrição começa a contar a partir da lesão. E antes tu poderia assegurar que, olha, estou protestando para discutir ou para juntar documento, para ver se estou negociando, etc. Né? Mais uma limitação. Banco de horas só com o sindicato. E aí tem uma pequena diferença, né? A súmula 85 do TST, ela diferencia o que é jornada compensatória do que é banco de horas. Jornada compensatória, em tese, é aquilo que seria positivo, ou seja, a empresa tu faz hora extra, a empresa fica te devendo horas e tu compensa depois. Tu tens um crédito, tu és o credor, a empresa é devedora, ela te deve. No banco de horas, né, a empresa, tu poderias ser tu o devedor, deixa de trabalhar num dia, para depois, por uma questão pessoal tua, uma necessidade de serviço, e tu tens que compensar depois. E para a Justiça do Trabalho, pela súmula 85, o banco de horas, principalmente, somente pode ser ajustado mediante negociação coletiva com o sindicato. Que é até para evitar aquilo que eu estava dizendo. Chega lá e, surpresa, banco de horas, porque está chovendo, e tu já fica devendo para a empresa, por condição que não tinha nada a ver contigo. Tipo, falta luz, falta água, não pode trabalhar, etc. Tu perdesse o dia ou a tarde, ou amanhã, enfim, tu perdesse, estando à disposição do empregador, então tu está me devendo essas horas. A partir de agora, o banco de horas pode ser acordado individualmente. E pode ser acordado individualmente para ti ou para o teu colega, na medida da necessidade da empresa. Imagina as condições de vocês negociarem individualmente, né, e na pressão. Essa é uma das coisas interessantes também, que não havia previsão de reparação para dano moral ou danos outros para os patrões.
Agora tem previsão, ou seja, está permitido e, portanto, estimulado, orientado, que se tu fizeres uma crítica ao teu patrão, para quem usa as redes sociais, Facebook e outros da vida, aí, tu possas ter entendido como tu está denegrindo a imagem da empresa. E, portanto, a empresa pode até ajuizar uma ação de indenização de dano moral. E pior, os danos morais foram tarifados. Isto é, se eu e tu fazemos a mesma coisa, ou sofremos a mesma coisa, a mesma lesão, e eu ganho 10 e tu ganha 1, a indenização é proporcional ao salário. A moral, portanto, passou a ter valor de acordo com o teu salário. Um gerente tem uma moral mais alta, indenizável mais alta, portanto, pelo patrão, do que o empregado, com um salário mais baixo. O que... Exatamente, né? E tem um preceito constitucional que diz que todos são iguais perante a lei. E tem, inclusive, a previsão de indenização para o lucro cessante da empresa. Imagina o sindicato entrando fazendo uma greve, interrompendo uma atividade empresarial, a prestação de serviços, e a empresa depois diz, tive prejuízo. Ou tu faz uma movimentação, ou tu faz uma assembleia, etc., e passa a ser permitido. O ruim não é somente tu abrir esse precedente, mas o que vem junto. Por exemplo, os metroviários de Brasília, e advogados metroviários estavam num evento da Ordem dos Advogados aqui do Rio Grande do Sul, estavam num evento que fizemos esse mês ainda, no comecinho do mês, ela estava comentando. Ela estava no dia da greve geral, no dia 28 de abril, ela, se não me engano, ou dia 30, agora não me lembro, ela estava com 4 decisões judiciais contrárias a ela. Uma da Justiça do Trabalho, que, aliás, dizia que a greve era legal, que ela não precisava fazer nada, né, desde que ela tivesse avisado, como ela tinha avisado, etc., estava tudo regularmente. 2 da Justiça Federal e uma da Justiça Estadual. Uma das donas de casas de Brasília, que entrou com uma ação dizendo que as empregadas não puderam ir trabalhar, então queriam que o sindicato fosse proibido de fazer greve. E o juiz federal concedeu. 100% dos metroviários tem que estar trabalhando. Imagina, os patrões não vão poder sair, alguém não vai cuidar dos filhos, etc. Essa liberdade de atacar os sindicatos estimula, né, que não só antigamente, quando eram os leões, as hienas também passam a fazer isso. Né, porque fica que nem carniça, nem todo mundo pode ir lá em cima e brigar urubu, hiena, chacal, brigar sobre o que está sobrando ali. E os ataques, portanto, tu imagina tu te defendendo, e ela disse, das 4, qual é que eu cumpri? Eu cumpri a da Justiça do Trabalho, que é a competente, mas a Justiça Federal entendeu que era competente porque os metroviários são empregados públicos. A Justiça Estadual também entendeu a competência de quem tinha entrado, não sei qual era a Associação dos Comerciantes, alguma coisa que entrou dizendo que estavam sendo prejudicados. E é uma coisa que aconteceu em Belo Horizonte também, onde os comerciantes, de Belo Horizonte entraram com uma ação contra os trabalhadores das empresas de ônibus que fizeram uma greve e teve prejuízo para o comércio. E aí tu acaba, quando tu libera geral, tu acaba permitindo que até as donas de casas reclamem contra o sindicato e ajuizem ações pedindo indenização. Tu imagina havendo uma condenação no sindicato que fez uma greve por atraso de salário, não pagaram salário, o trabalhador não tinha dinheiro para ir, não tinha vale de transporte para trabalhar, não tinha dinheiro para comer, fez uma greve, aí a justiça diz, é ilegal porque tu não cumprisse o prazo de 72 horas ou de 48 horas para avisar, e por isso, por aquilo, né, e condenam a indenizar Deus e todo mundo. Não é só pelo prejuízo efetivo, mas até pelos lucros cessantes que tiveram. Como os sindicatos não têm mais a obrigação, né, de fazer as rescisões contratuais, pelo menos se a gente não estipular em sentido contrário, não fizer essa disputa, sobrou os sindicatos o quê? Uma outra coisa que está prevista na reforma trabalhista, que é a homologação dos acordos de quitação dos contratos de trabalho. Ou seja, a empresa pode, ela não é obrigada a fazer, é uma opção dela, mas ela pode anualmente pegar o trabalhador pelo cabresto ou pelo cangote, levar até o sindicato e dizer aqui, eu estou pagando tudo que eu devo para ele do último ano. E ele está me dizendo aqui, de livre, espancada à vontade, que nada devo para ele. Quero que o sindicato coloque o carimbo, o chamego ali, dizendo que está homologado. E eu nada mais vou dever para o empregado. Porque tem um documento homologado pelo sindicato dizendo que nós convencionamos que o que eu quitei para ele, né, eu dei uma caixinha de fósforo para ele, um chaveirinho ali na entrada, ele está dando quitação. Claro que isso também vai ser objeto de disputa, talvez tu possa desenvolver
Bruno, que tu pode dizer, por exemplo, mas a quitação tem que ser integral, ou seja, quanto é que está pagando 10 mil reais para ele, me mostra o que está pagando. Ah, está pagando hora extra, eu quero ver se os 10 mil reais representam exatamente a todas as horas extras. Não tem outra documentação, não vou assinar. Assim como também pode fazer, assim, o sindicato não vai se prestar a isso, ou vai cobrar 10 mil reais por quitação, não está proibido, não está proibido cobrar. Não é que nem na rescisão que tem na lei dizendo que é proibido cobrar, que a rescisão é gratuita. Agora o sindicato pode dizer, eu até faço, mas tu me pagar. Não está proibido, não vale negociado sobre o legislado, eu quero dizer que eu vou cobrar para isso. Assim como o sindicato pode, inclusive, chamar a Assembleia Geral dos Trabalhadores e dizer que os diretores estão proibidos de fazer isso aí. Então, quando vier empresas que não é que eu não queira, que eu não posso fazer, eu tenho uma disposição estatutária, uma disposição de Assembleia da categoria dizendo que eu não posso fazer isso. Isso é uma das formas, né, de resistência que a gente já está pensando em como fazer para isso. Mas veja que o que restou para o sindicato é participar de uma fraude, como se fosse cúmplice. Não basta ser pai, né? Tem que participar da fraude ali. Buenas, e como eu já tinha falado para vocês, as ações sendo líquidas, tu tem que dar o real valor delas. Mesmo que tu não saiba, não tenha condição de calcular, e a gente não pensou ainda, e os próprios juízes estão dizendo assim, ó, nós não sabemos como é que vai fazer. Imagina eu entrando com uma ação para cobrar hora extra. Vamos supor que a Procergs, para dar um exemplo, né? Não paga hora extra para ninguém. Quantas pessoas têm direito a hora extra? Não sei, ela não paga para ninguém, como é que eu vou saber? E quantas horas as pessoas têm? Também não sei, mesmo que eu saiba quantos, ou seja, não paga só para quem trabalha de noite, tá? Eu tenho como saber quem trabalha de noite, mas quantas horas extras? Depende de cada um. Um dia o cara não veio, um dia estava de férias, não tem como calcular. Bom, mas agora tu vai ter que calcular, porque a ação vai ser líquida. Mas como é que eu vou fazer isso? O problema é teu. Vira. Aí imagina uma ação com esse valor, que tu vai, vamos supor que tu consigas calcular, bom, deu 100 mil, deu 1 milhão, aquele exemplo que eu dei para vocês antes, né? E agora tu pagas, ou então tu vai ter que pagar, tu calculas e depois tu perder, tu vai ter que pagar. Assim como tu entra com uma ação contra a empresa, que é possível tu fazer, e o sindicato já sofreu isso, tu entra na tua página dizendo, nós recebemos uma denúncia dos trabalhadores da empresa X na cidade Y, nós fomos até lá, ou então verificamos que não tinha sido paga a convenção, o salário não tinha sido reajustado, não estava sendo pago o vale transporte. Nós fizemos uma denúncia no Ministério do Trabalho e Emprego. A empresa reclama, estou abalando a minha imagem. Condena-se o sindicato por conta disso. Aí, porque eu perdi um contrato por conta disso, alguma coisa a respeito. Passamos agora estamos na CIA financeira dos sindicatos. Como é que o sindicato sustenta, eu já tinha dito para vocês, com basicamente 3 contribuições, a sindical, a assistencial e a mensalidade. A sindical é aquela que é conhecida como imposto, que quer queira, quer não, os empregadores estão obrigados a descontar dos trabalhadores, o que acaba criando, vocês sabem, uma estrutura sindical viciada, né? Porque hoje tem grandes sindicatos e inúmeros sindicatos que fazem só a administração da contribuição sindical, não é que vem de graça, né? Mas vem sem esforço nenhum, receba aquilo lá, não negocio, não luto por nada, e ainda fico tirando o direito dos outros, né? vendendo acordo de convenção. Mas é uma forma de contribuição, né? E que é decidida, né, decidida por lei, portanto tem uma natureza parafiscal que aproveita para o Ministério Público do Trabalho para fazer tentar fazer intervenções no sindicato. A assistencial é aquela que é definida por vocês, sobre fixar ou não, e quanto é o valor e a oportunidade de pagar ou não, normalmente nas negociações coletivas, mas também pode ser um fundo de greve. E as mensalidades é aquela que os sócios pagam. Agora, né, toda e qualquer contribuição para o sindicato somente mediante prévia e expressa autorização do empregado. Esse prévia e expressa autorização do empregado não está definido como é que é a expressa, se vai ser individual ou se pode ser numa assembleia, nós vamos disputar isso, que possa ser numa assembleia, mas talvez eles não aceitem se não tiver o chamego do trabalhador, um documento dizendo que sim, eu quero que seja descontado por isso. Se hoje, com a contribuição assistencial, com direito de oposição, já existe a indústria, os patrões liberam o empregado um dia de trabalho. Às vezes morreu a mãe dele e não pode sair do trabalho. Mas para vir fazer oposição do sindicato, o patrão não só deixa, como ainda bota um ônibus à disposição. Lá não sei aqui, mas lá no SEMAP aparece ônibus na porta lá, ou van com todo mundo que alugaram, a empresa alugou, para lá fazer oposição. Contra o desconto do sindicato. As empresas ainda dizem, vai lá, senão vão descontar de jeito, vai perder 20, 30 reais, 10 reais, enfim, quanto é que for a contribuição. Agora não, se inverteu essa ótica, tu vai ter que pegar, tu vai ter que ir no empregado, assina aqui que tu pode, que eu posso te descontar o que tu queres contribuir. Isso, por outro lado, traz uma necessidade maior,
né, dos sócios e da categoria, que não é só se associar ao sindicato para fortalecer, para lutar, porque da maneira em que ficar, se prevalecer a disputa jurídica de que a autorização prévia expressa individual, né, toda e qualquer contribuição do sindicato somente mediante a cartinha do trabalhador, o que obviamente, né, caracteriza a asfixia financeira do sindicato. Que na continuação, o desconto assistencial que sustenta as campanhas, né, poderá ter desconto somente tiver autorização dos empregados. Vocês sabem também que algumas entidades, não todas, né, como na medida em que elas fornecem a credencial sindical, que é delas, a credencial sindical, e que os honorários de assistência judiciária também é deles, né, que eles podem dispor tudo ou parte para o advogado. Ou seja, o sindicato pode dizer, uma parte fica comigo, outra parte fica com o advogado, ou tudo para o advogado, ou tudo comigo. Enfim, tem sindicatos que os advogados são empregados, portanto, tudo com eles, dependendo do acerto, que também pode ser considerado uma fonte de sustentação do sindicato. Mas como não precisa mais o ex-empregado, não vem mais aqui, a credencial foi dispensada, perdeu-se também mais uma das fontes de sustentação. Aqui, como diz os bancários, diz a mesma coisa, né, que já tinha sido dito para vocês, que é a convivência no mesmo local de trabalho, né, entre os empregados e talvez estagiários, e aquilo que é autorizado de terceirização, que é limpeza e segurança, com autônomos, PJ, autônomos exclusivos, terceirizados, intermitentes, etc., etc., no mesmo ambiente de trabalho. Imagine a desregulamentação do ambiente de trabalho. Como é que vai ser? Porque tu está acostumado hoje que as pessoas entram e saem, são colegas, e normalmente saem e entram no mesmo horário, salvo exceções. Cada um, de repente, na sua condição que vier a ser contratada. E aí vem o trabalho intermitente, que é aquilo que eu também já tinha antecipado para vocês, e que o empregado só trabalha alguns dias do mês e só ganha as horas que trabalhou, sem um mínimo de contratação. Imagina a situação que nos passam, onde já existe isso, como por exemplo na Espanha. Eu estava falando com uma colega que faz um intercâmbio na Espanha, ela disse que o terror dos trabalhadores lá é tu estar no contrato intermitente e tu pode ser chamado a qualquer momento, tu tem um dia para dizer se tu aceita ou não. Ou seja, a empresa te contrata como trabalhador intermitente. Oba, obrigado, senhor, estou contratado, tenho um emprego, mas não tem garantia de remuneração nenhuma, só se tu for chamado e se trabalhares. Como é que está previsto aqui? A empresa te chama, tu tem um dia, tem antecedência de 3 dias para te convocar. Ela te chama, aí tu tem um dia para dizer se aceita ou não. Se tu aceitares e não fores trabalhar, tu é multado. Tem que indenizar a empresa pelo que tu deixasse de ir. Tá. Agora tu vais, tá bem? Eu fui, ganhei, etc. Aquilo que eu já disse para você, ganhei somente as horas, etc. Dependendo do que eu trabalhei, não tem dia da férias, tem dia da terceira, etc, etc. Mas qual é a previsão que tu pode ter na tua vida disso aí? Eu tenho enterro para ir, ou eu tenho uma folga, consegui uma viagem, eu consegui um curso, eu consegui alguma coisa, ou até um outro emprego, tenho 2 contratos, porque não é proibido ter 2, e um me chamou e o outro não. Tu fica sempre na expectativa. Na verdade, o que tu fizer aqui, vocês conhecem aquela técnica de tortura chinesa, que ele bota um cara com uma torneirinha em cima e o cara passa. A tortura é de saber quando é que vai cair outra gotinha, até tu ficar louco. É de saber quando é que tu vai ser chamado, para que tu vai ser chamado e quanto tempo tu vai ser chamado. Isso não vai colidir com alguma coisa. Tua previsibilidade, nem no banheiro tu pode mais. Né? Porque tu tem que estar disponível no momento em que a empresa te chamar. E se tu disseres que vai, bom, tu tem que ir. Mas assim, mas por que é tão ruim também? Porque se eu disser que eu não vou, que eu não posso ir, será que vão me chamar de novo? Porque eu não tive disponibilidade quando a empresa precisou de mim. Opa, pulei. Bom, os parâmetros salariais são da própria categoria, né? Ou seja, qualquer pessoa que entrar na categoria do processamento de dados no setor privado, que tem a convenção geral, tem um parâmetro salarial. No momento que tu possa negociar individualmente, qual é que passa a ser o parâmetro da categoria? Passa a ser aquele que possa ser negociado individualmente. E normalmente, né, vocês imaginam que não vai ser para mais, porque para mais sempre puderam contratar. Hoje, todo o tempo que o empregado fica na empresa é considerado à disposição para o trabalho. E eles tiveram aquela preocupação de excluir alguns tempos que não vão ser mais considerados à disposição da empresa. Por exemplo, aqueles que trabalham no Magazine Luiza, que trabalharam, que sabem quem trabalha, sabem que lá tu tem que fazer uma oração diária, né? Não sei se é uma oração, uma aclamação, enfim, mas tem que fazer uma louvação lá.
para mim, tu já está trabalhando, porque tu lá tem que fazer, não é porque tu que quer, o patrão. Prática religiosa não é mais tempo à disposição. Quer dizer, se o patrão entra lá e tu tiver que rezar o credo ou o rosário inteirinho, né, tu não vai receber por isso. O descanso que tu possa ter, que tu pode ter, às vezes tu não tem condições de sair de trabalho. Tu trabalha com um lanche, que naquele filme Tempos Modernos, às vezes tu lancha na própria empresa, trabalha em cima da mesa e comendo, etc. Não porque tu queiras, por obrigação ou por necessidade de serviço. Não é mais considerado que tu vai ter que disputar isso aí. Lazer e estudo, não que deva ser, mas tu está lá dentro da empresa, alimentação, relacionamento social, higiene, troca de uniforme. Troca de uniforme, imagina aquelas pessoas que têm aqueles serviços nauseabundos, tu tem que fazer a troca daquele uniforme, para tu ter condições mínimas de sair, que demoram tanto quanto, porque as empresas que tu tem que trocar de uniforme, tem que ter, por uma das NR, que eu não me lembro o número agora, tem que ter um vestiário apropriado, com armários apropriados, fechados para tu guardar isso aí, então, e tu chega lá, o vestiário está fechado, desculpa, não, está lotado, tem 200 pessoas para trocar lá no frigorífico, com aquelas roupas todas ensanguentadas, demora um tempão, tomar banho, etc. Quando tu está ali, bom, tudo isso não foi tempo à disposição da empresa, embora tu só tenha que fazer isso em razão do teu trabalho. Né? Além de tu ficar, por exemplo, se tem uma intempérie, está previsto na lei, tu ficar dentro, ilhou a empresa, tu não pudesse sair na empresa que está ilhada por água, etc., não é mais tempo à disposição, embora tu só esteja lá por obrigação do patrão, ele que deveria fornecer, contratar o barquinho lá, o outro transporte para tu saíres. As horas extras, em regra, são pagas, né? Mas com a possibilidade de tu negociares e acordares, né? Nós já estamos na redução de direitos trabalhistas, elas não necessariamente vão ser pagas, elas poderão ser compensadas ou trocadas por qualquer outra coisa. Tu tem uma disposição hoje que tem um pressuposto, que é a de segurança e medicina do trabalho. Isso é uma questão importante, porque isso tu não pode negociar contra, tu não pode dispor de cláusulas ou de condições de segurança e medicina do trabalho. Mas eles foram tão atenciosos com os trabalhadores, que eles disseram que o tempo de alimentação, que é um direito que tu tem, e é um direito integral, isto é, se eu tenho uma hora para alimentação e eu não tive uma hora, o direito que eu tenho de uma hora tem que ser preservado, porque é o descanso mínimo que eu devo ter. E se eu só tive meia hora, o patrão tem que me pagar a hora inteirinha. Porque é a hora de descanso que eu deveria ter tido. Como eu só tive meia hora, eu não tive descanso. Agora não. Agora, se tivesse meia hora, eu só fico te devendo meia hora. E te indenizo. Não te pago como hora extra. Eu te indenizo aquela meia hora que faltou. Tem uma outra natureza de indenização, de maneiras que eu acabo suprimindo ou diminuindo o direito, porque não tem mais aquela preocupação de dizer assim, puxa, como eu tinha direito a uma hora, porque uma hora é uma questão médica, é uma questão de saúde, eu não posso dar menos do que isso, e portanto, se ele não tiver isso, eu vou ter que pagar exatamente isso, que é uma hora para ele. Agora eu posso estar diminuindo, então eu começo com 50 minutos, com 40 minutos, eu vou perdendo um pouquinho, porque eu só vou pagar aquela diferença, e às vezes pode ser mais barato para o patrão fazer isso aí, porque eu não tenho mais a obrigação, como eu tinha antes, de pagar integralmente o descanso. E por que eu pagava integralmente o descanso? Porque essa é uma garantia, que não é uma questão de horas trabalhadas, é uma questão da necessidade que o trabalhador tem para descansar. E mais, eu posso agora acordar, para fins da lei da reforma trabalhista e dos acordos e convenções, também está dito que é o período de descanso e alimentação não é mais para estes fins norma de segurança e medicina do trabalho. Ou seja, eu posso acordar agora que até de cabeça para baixo eu tenho que almoçar. Vai fazer mal? Bom, mas é problema teu. Se a necessidade do serviço assim o exigir, e o Temer assim o quiser. Como eu disse para vocês, os valores da indenização por assédio moral e sexual são fixados pela Justiça hoje, né? E agora criou-se uma tabelinha, né, que vão de 3 a, no máximo, 50 salários. Se é por salário, vocês podem presumir não, é fácil concluir que é proporcional e, portanto, tarifado ao quanto tu ganhas. O mesmo dano, um gerente, ou seja, que nem as PLR, né? Se dá assim, 2 salários para ganhar mais, ou 1 salário para cada um, PLR acaba ganhando, quem ganha mais, ganha mais. Na indenização também, ganha mais indenização, quem ganha mais salário. Depois acho que o Bruno vai tocar na parte da Constituição lá, que ele está aguardando. Mas assim, fazendo um parênteses aqui, já que tu tocaste no assunto, não sei que vocês viram que o agronegócio
teve uma reunião deles agora, o que eles disseram? Essa reforma foi muito tímida, tem que fazer a revolução trabalhista, tem que excluir, extinguir os artigos 7º e 8º da Constituição, que são mini-CLTs. Muitos dos direitos trabalhistas estão assegurados nesses artigos. Por isso, nós temos elementos de fazer a disputa, de fazer a tentativa de resguardo do direito de vocês através da Constituição Federal, que eles não mudaram ainda. Já é possível prever. Portanto, que no ano que vem, com o novo Congresso, e talvez por esse distritão, o que eles vão querer mudar? A Constituição Federal. Preparem-se, porque esse ainda é o nosso esteio, né, que eles vão tentar mudar. Claro que é inconstitucional. É verdade, todos são iguais perante a lei. Embora, tu sabe, escrever um processo, andar bem rápido, dá bastante dinheiro, tu xinga um juiz. Buenas. Todos os trabalhadores têm direito de estabelecer o que foi acordado, né? E como eu já disse para vocês, os trabalhadores que ganham o dobro do teto da Previdência, números redondos, 11 mil reais, poderão abrir mãos de itens do acordo. Existem multas hoje que são compatíveis com a ilegalidade, que são fixadas pelo juiz, né? Ou então em uma tabela do Ministério do Trabalho e Emprego. Agora tem um teto estabelecido para elas, né, que não poderão ser superiores a R$ 2.750. Imagine uma empresa grande que tem uma encomenda de alguma necessidade, alguma coisa assim, um pico de valor seja bem maior. Bom, Alzira, né? Paga porque a multa vai ser irrisória. Antes de nós termos a CLT, que é de 43, como é que se resolviam as questões? Alguém consegue se lembrar? Não, ninguém é tão antigo assim. Alguém consegue imaginar, ou já leu num livro de história, o vovô falou, alguém se lembrou? Como é que era? Não, antes... Hã? Quase isso, né? A questão social, mas tu tinha assim, tu contratasse lá, fazer uma obra, fazer um determinado serviço, e o cara não te pagou. Né? Daquele pouquíssimo direito que tu tinha, mas no mínimo assim, tem que receber o salário. Não me pagou, como é que tu fazias? Não tem justiça do trabalho, não tem CLT, etc. Era uma natureza contratual ou civilista, que é o que eles estão dizendo agora. Nós temos que terminar com a justiça do trabalho, nós temos que terminar com o Ministério Público do Trabalho, nós temos que terminar com o direito do trabalho, e nós temos, portanto, tem que voltar à teoria contratualista. Só que a teoria contratualista, ou, na verdade, o contrato civil, tem um pressuposto civil de que as partes são iguais. Né? Porque se tu vai brigar com um cara, bateu em mim, bati nele, eu sou igual a ele, pressuposto, né? É só uma hipótese, né, que na maioria das vezes não existe, mas é um pressuposto do direito civil, a igualdade das partes. Essa igualdade existe no direito do trabalho? Obviamente que não, né? E o que eles estão colocando, né? Aqui, ó, na justiça existem diversos mecanismos para compensar a desigualdade existente no contrato de trabalho. Agora, patrão e empregado são iguais perante a lei, inclusive em relação a alguns itens de inversão do ônus da prova. Porque hoje tu entra na justiça dizendo, o patrão não me pagou os salários e não me pagou as horas extras. Como é que tu prova isso? Bom, em tese, quem tem que provar que pagou e remunerou as horas extras, pagou o salário, é o patrão. Por quê? Porque acima de 10 empregados, ele tem que ter o registro horário dos empregados. O registro de pagamento de salário também é do patrão, ele que tem que fornecer, ele que paga, quem é que dá o recibo. Portanto, existem o que a gente chama de documentos de elaboração e posse, que são prova pré-constituída, né, que é de competência, de responsabilidade do patrão. O patrão é que elabora o recibo, o patrão é que elabora o registro horário. Portanto, é fácil para ele. Não, está aqui, eu paguei o salário para ele, está aqui o recibo. Está aqui, não fez hora extra, está aqui o relógio ponto, o registro eletrônico dele não fez hora extra. Aí tu tem que provar, não, mas tem um outro registro falso, eu tinha que continuar trabalhando, ele levar testemunho, então esse recibo aí a gente assinava, não pagava, não depositava, etc. Mas tem um mecanismo, né, de distribuição de prova e tem alguma relação, não no sentido de proteger, mas de equilibrar a relação. Não vai precisar mais disso. Tu é jogado às feras. É como aquela propaganda, né? Do lado, Zé Maguila, e do outro lado, representando os patrões, do outro lado, representando os trabalhadores, Zé Fiapo. Né? O cara fala, que com esse que eu vou brigar? Não, cadê o meu sindicato? O sindicato está amarrado lá porque o juiz mandou prender o sindicato. Né? Tirou dinheiro, tirou representação, tirou condição de chegar lá, e é isso que tu vai para a luta. Né? Mas não se esqueçam, férias, 13º de fundo de garantia estão preservados e a reforma não tira direitos. Bom, esse aqui eu já tinha falado para vocês, que é o da quitação anual do contrato de trabalho, né, que é para eliminar o passivo. Hoje também já tinha dito para vocês, as ações têm que entrar líquida, né, que é mais uma dificuldade para tu ir na justiça. Tu imagina a demora, quero entrar com uma ação, me traz toda a documentação que eu preciso apresentar para o juiz, quanto é que é o valor da tua ação. Mas eu não tenho, bom, tenta conseguir.
isso que eu disse que é uma quebra de paradigmas. Estou acostumado a chegar hoje, assim, eu quero reclamar, e tu só assina a procuração e a declaração de suficiência econômica. Agora tu vai ter que apresentar a documentação de quem não tiver. Que não foi possível alcançar ou ter isso aí. Né? Nós já tínhamos falado, né, dessa parte individual aí. Não existem regras para o trabalho domiciliar. Entanto, agora está autorizado o teletrabalho. Exatamente o que é o teletrabalho? Até estava discutindo com o Bruno, conversando com o Bruno, conversando com o Bruno, estavam brigando, né? Da conceituação da configuração. Ele vai depois adentrar mais um pouco, tu vai ter uma disputa sobre isso, porque teletrabalho pode ser, inclusive, parcial. Tu joga todo o ônus de responsabilidade para o empregado. Bom, tu vai ter teletrabalho, mas eu moro na Coab, não tem assim um baile funk do lado, assim, não é para você, só para dar um exemplo de como eu posso não ter condições de trabalhar. O problema é teu, tu está com teletrabalho. Bom, eu tenho a condição ideal, ótimo para ti. Mas tu compraste a cadeira certa? Não, porque mesmo que eu tenha a condição ideal de trabalho, eu não sei qual é a cadeira certa. Eu fui lá e comprei numa loja, o vendedor me empurrou aquela ali, disse que tem todo o certificado até da NASA e não era ideal. E agora eu estou com problema no túnel do carpo, estou com problema de coluna, etc. O problema é teu. Tu tem aqui assinado um documento que eu te dei todas as orientações, que isso é a empresa obrigada a orientar o empregado. O que ela vai fazer? Tem uma empresa de telecomunicações que pega, quando o cara entra na empresa, assina um documento, dizendo que ele se compromete a seguir todas as regras. Depois, se acontecer, cair da escada, morrer, etc., a culpa é dele, porque ele que não observou que foi lá. Parece que, inclusive, quando eles botam aqueles conezinhos, botam a escada e vem um carro, passa por cima, também é culpa do trabalhador. Vem o carro, derruba a escada, derruba o cone, o carro cai, a culpa também é dele. Não observou alguma regra, talvez de trânsito, alguma coisa assim. Então, o que eles vão dizer para vocês assinarem? A responsabilidade de vocês. Vocês ficaram com o ônus de comprar a cadeira e comprar a cadeira certa. Vocês ficaram com a responsabilidade que não está previsto e não se sabe como é que vai ser nessa disputa. Nos equipamentos, do controle de horário, etc. Como é que vai ser? O neném chorou, parei ou não posso parar. O problema é de vocês. Como é que vocês vão ser? Desde que vocês apresentem ou entreguem aquilo que está sendo exigido de vocês. Me acidentei. Caí da cadeira, ou tropecei na escada, ou me queimei, estava cozinhando, etc. É acidente de trabalho? Não é acidente de trabalho? Discutível agora, né? Mais uma das condições que não está certo, não está estabelecido isso aí. Em tese, pode não ser. Certamente os patrões vão dizer que não é, porque acidente de trabalho está escrito que é aquele que acontece no ambiente de trabalho ou no deslocamento. Mas o ambiente de trabalho sendo de casa, o ambiente de trabalho partindo do pressuposto que é do local de trabalho na empresa. Já estamos no finalzinho. Gestantes ou lactantes não podem trabalhar em ambiente insalubre. Antigamente, antes da Constituição, vocês se lembram que as mulheres nem trabalhar em posto de gasolina podiam, porque não podiam trabalhar em ambientes insalubres ou perigosos. Depois passou a ser permitido, mas se resguardou, pelo menos, os lactantes, né, ou as gestantes de alguns dos trabalhos insalubres e perigosos. No entanto, agora pode trabalhar, né, desde que tenha um atestado de médico dizendo que ela pode. Imagina um trabalhador que às vezes já se expõe por necessidade de serviço ou de ganhar dinheiro, diz assim, eu não vou perder esse emprego, não vou perder essa condição aqui, e até porque de repente vão tirar da onde eu estou, que eu trabalho de noite, ganho adicional de horas extras, eu ganho adicional noturno, ganho adicional de insalubridade, etc. Para um outro eu só vou ganhar um salário fixo bem na hora que eu estou precisando para comprar enxoval, eu vou pegar um atestado do médico dizendo que não tem problema e eu quero trabalhar nessa condição. Se depois o neném nascer com algum problema, bom. O que acontece quando vocês entram com uma ação e não vão na audiência? Eu também já disse isso para vocês, se recordam, né? Hoje mesmo. Quem não dormiu na hora está se lembrando, né? Não foi o processo arquivado, só vai ser punido se for na terceira vez. Hoje não, só pode reajuizar o processo depois de pagar as custas. E tu só não vai pagar custos se demonstrar que por um impedimento médico ou forte tu não pudesses ir naquela audiência. Enquanto tu não pagar, tu não pode reajuizar. E situação valer 100 mil reais, as custas é 2% sobre isso. É só vocês calcular e ver de quanto que vocês vão ter que pagar. Mesmo que vocês tenham assistência judiciária gratuita. Mesmo que tu diga, eu sou um miserável de maré, eu ganho salário mínimo, mas estou pedindo uma indenização de tantos mil, estou pedindo isso, aquilo, o meu processo vale 100 mil reais. Mesmo assim, tu és obrigado a pagar as custas do arquivamento do processo, porque tu não fosse na audiência. Bom, também já tinha dito para vocês que os abonos e gratificações integram a remuneração. Para evitar fraudes, foi modificada a Lei 8.212, lá nos anos 90, para dizer que, diferentemente do que era possível, as partes não podem mais dizer o que é indenizatório e o que não é. Somente a lei pode dizer o que é parcela indenizatória.
Para evitar fraude, para evitar que tu ganhasse uma reclamatória trabalhista, para vamos quitar essa reclamatória trabalhista, R$100 mil, eu teria que pagar 8% ou 11% da tua parcela, mais 20% da minha parte para a Previdência, aí tu vai perder dinheiro, eu vou perder, eu te pago tudo isso por dentro, então vamos dizer que você tem natureza indenizatória. Não podia, porque somente a lei pode dizer. Agora, um monte de parcela, tu pode desdobrar o teu salário, tua remuneração, né, como bônus de incentivo, gratificações, e agora ficou indefinido. O nome que tu der, né, desde que tenha a mesma natureza, não fazem parte da remuneração, ou seja, não são salários. Tu não contribui com a Previdência, não leva isso para a tua aposentadoria e nem para o sistema de Previdência Social, que deixa de ganhar. Na equiparação salarial, hoje, você só precisa ter um paradigma que a diferença de tempo de serviço não seja superior a 2 anos. Agora, exige o tempo de serviço de 4 anos e a diferença não seja superior a 2 anos, além de outras dificuldades. Você tem que ser no mesmo local, tem que ser contemporâneo. Criaram-se novas regras, novas dificuldades para evitar a equiparação salarial. O que isso vai trazer de reforço, empregabilidade, etc., não se sabe. Mas, não se esqueça, férias, 13º e fundo de garantia estão preservados e, portanto, não houve redução de direitos. As ações de cumprimento e normas modificadas cumpridas há mais de 5 anos, é possível tu entrar com as ações, tu pode fazer uma construção jurídica, que agora, pela reforma, pela interpretação possível da reforma, não poderá mais haver isso, até porque, em tese, tu tem a quitação dos contratos. Acho que esse foi o último, né? Exatamente. Não pensem, apesar do negativismo que possa ter transparecido, né, que isso está dado, que isso é inexequível, não, que isso é inevitável, e que nós só temos que ficar de braços cruzados esperando botar o pescoço do cadastro falso. Né? Agora, a parte boa, né, a parte da luta, que é possível, hein, colega? Bom, boa noite, companheiros. Nem todo mundo me conhece, eu sou Bruno. Eu sou pernambucano, meu escritório é em São Paulo, e atuo aqui no CNPPD, na parte do direito coletivo nas empresas privadas. Aí vou dar uma complementada aqui, o doutor Delcio já fez uma excelente apresentação aqui, eu acho que deu para dar uma noção geral aqui da reforma, o que é que atinge aí os companheiros, e a gente vai tentar focar, na verdade, tem assunto para fazer palestra, digamos assim, a gente pode fazer um seminário de dias e dias, tem assunto, não dá para esgotar numa apresentação assim, numa noite, e a gente tentar esgotar todos os temas, mas a gente vai tentar ser direto em alguns aspectos, tentar tocar alguns aspectos. Eu vou tentar fazer agora uma apresentação aqui somente, pegar uns 15 minutos. Só um momentinho. Eu vou tentar fazer aqui uma apresentação sobre os aspectos do que? Da resistência, de como que a gente vai fazer, de como que a gente vai tentar apresentar uma resistência para a questão da reforma trabalhista. Nesse sentido, aí eu queria já começar introduzindo um conceito do direito burguês, mesmo, pegar o John Locke, que essa citação do Locke me parece bem interessante com relação que é um dos teóricos, né, da Revolução Inglesa, e que é bem interessante que quando um ou mais indivíduos assumem a tarefa de legislar sem que o povo tenha autorizado a fazê-lo, eles fazem leis sem autoridade, e por isso o povo não é obrigado a obedecê-las. Em consequência disso, o povo se vê novamente desobrigado a qualquer sujeição e pode constituir para si um novo legislativo, como achar melhor, estando em ampla liberdade para resistir às forças daqueles que, sem autoridade, iriam lhes impor qualquer coisa. Isso me parece bem pertinente para o momento atual. E aí, nesse sentido, eu vou pegar, inclusive, um pouco da legislação internacional, que me parece pertinente ao caso, bem de en passant, a Constituição Portuguesa, que é fruto da Revolução dos Cravos, né? Então, são aqueles aspectos positivos que você tem da Constituição decorrente de uma luta. No artigo 21 da Constituição Portuguesa tem garantido o direito de resistência. Ou seja, todos têm o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda seus direitos, liberdades, garantias e de repelir pela força qualquer agressão quando não seja possível recorrer à autoridade pública. Esse direito de resistência existe na Constituição Portuguesa e na Constituição Alemã também. Direitos constitucionais, que é o direito de resistência contra qualquer um que tente subverter a ordem
todos os alemães têm o direito de resistência quando não houver outra alternativa. Ou seja, é um direito do povo de resistir e de buscar os meios possíveis e cabíveis de resistir. Isso aí, eu estou colocando isso para introduzir, para a gente não entender que é uma ordem que está dada, a reforma passou, isso é um fato. A gente, como advogado, vai ter que atuar com a legislação que existe. Mas, dentro desse aspecto, a gente vai buscar os caminhos de resistência que nos pareçam possíveis e cabíveis. E eu gostaria de resgatar aqui um conceito de direito, que é do Piotr Studzka, que era o teórico do direito da Revolução Russa, que agora a gente está no centenário da Revolução Russa. O conceito de direito que era usado na Rússia era esse conceito de direito. O direito é um sistema ou ordem de relações sociais que corresponde aos interesses da classe dominante e que, por isso, é assegurado por seu poder organizado, o Estado. Ou seja, o direito ele é fruto de uma correlação de forças. O direito, ele vai... a correlação de forças que está dada, se hoje a gente tem uma correlação de forças desfavorável, passa uma reforma como essa que passou. Mas é possível montar trincheiras de resistência contra essa correlação de forças desfavorável. É possível que a correlação de forças mude mais na frente. Isso não está dado que vai ser uma coisa para todo sempre. Isso aí pode ser uma conjuntura desfavorável, pode ser que amanhã ou depois, ou pode ser que setorialmente, em alguns locais, a gente consiga ter trincheiras de resistência. Então, existem essas contradições. A luta de classes ela não é uma coisa que está dada, não é uma coisa que está fechada. A história não acabou, como Fukuyama disse lá nos anos 90. Isso não é verdade. A história continua, a luta de classes continua existindo. A gente está num momento desfavorável. Isso a gente tem que reconhecer em função da própria reforma que já passou. Mas, dentro desse momento desfavorável, a gente também tem que traçar as perspectivas e as condições de luta daqui para frente. Então, entrando em alguns aspectos aí, que o doutor Delcio já antecipou algumas coisas, mas falando especificamente na categoria. O problema que a gente estava falando aqui do home office e do teletrabalho. Isso vai significar, na categoria, pode inclusive haver um ataque muito grande de tentarem implementar a reforma de modo que inclusive, alguns locais de trabalho, para as empresas, pode talvez significar, inclusive, desmontar alguns locais de trabalho. Passar a jogar todo mundo para trabalhar, porque não precisa ele ter aquele capital, a empresa ter aquele capital fixo, de toda uma estrutura montada, já que você joga todo mundo para trabalhar lá no home office, você não paga nem hora extra. O que, bom, concretamente... Aí vai ter as coisas que a gente vai ver depois, os desdobramentos. Mas, concretamente, aí, qual a lógica que seria de não pagar hora extra? Não pagar hora extra porque a pessoa está trabalhando em casa, aí, digamos, eu contratei a pessoa para fazer 100 sapatos e contratei para trabalhar em casa. Tudo bem. Em tese, o patrão não sabe que hora a pessoa está trabalhando ou não. Mas, no setor de tecnologia, não é bem verdade isso. Geralmente, os trabalhadores, para trabalhar, ele vai se logar em alguma coisa. Então, a empresa já sabe. Ele foi lá, se logou. A empresa sabe a hora que ele está trabalhando. Então, isso aqui vai ser um dos pontos que a gente vai ter que questionar isso no caso a caso. Na implementação, a gente vai ter que ver como é que vai ser essa questão do teletrabalho, como é que vai ser a implementação disso, porque a gente vai ter que também buscar a primazia da realidade, vai ter que buscar a implementação disso aí. Não vai poder ser, a gente dá isso fácil, dá de bandeja. Então, tem essa questão do teletrabalho, tem a questão também do banco de horas, que hoje por hoje existe na convenção, pelo menos do setor privado, existe a previsão do banco de horas. E aí o que acontece? Na forma como ela está regulamentada, a convenção ela ainda está em vigor. A convenção segue em vigor. Então, o sindicato ainda tem a prerrogativa de poder fiscalizar a implementação dessa convenção. E a gente vai ter que dar toda uma batalha agora para preservar o poder do sindicato com relação a isso. Não mais, e não permitir que hajam essas convenções, na verdade, esses acordos, que seriam os acordos de banco de horas individualizados. Isso aí a gente vai ter que vai dar toda uma batalha com relação a isso daí. Outra coisa, agora as empresas vão poder demitir em massa. Então, eu peguei aqui alguns aspectos aqui muito tópicos assim do home office, a questão do banco de horas, da forma como vai ser e a questão da demissão em massa são alguns aspectos que
mudam e que afetam diretamente aqui a categoria. Agora, entrando no outro aspecto, a representação sindical. O que é que acontece? Que é isso que o doutor Delcio já tinha comentado, você vai chegar na empresa, você não sabe mais o colega do seu lado se ele é autônomo, se ele é jornada intermitente, se ele só está lá hoje, mas o resto da semana ele é teletrabalho. Ninguém mais sabe. Então, na empresa, você vai ter várias pessoas trabalhando na mesma empresa e com várias relações jurídicas. Então, eu participei na semana passada de um encontro de advogados trabalhistas lá no Espírito Santo, e o pessoal estava comentando exatamente sobre exatamente a reforma trabalhista, e pegando esse aspecto, estavam retomando uma consigna que o Sindicato de Bancários do Rio de Janeiro usava nos anos 80, que a consigna era: trabalho em banco, bancário é. Esse espírito que a gente precisa resgatar. Esse espírito que a gente vai precisar resgatar em que sentido? Você trabalha numa empresa do setor de tecnologia da informação, processamento de dados, é da categoria do sindicato. Trabalha na empresa, mas ele trabalha em teletrabalho, ele é autônomo, ele é PJ, ele não sei o que lá. Isso não. O sindicato vai ter que buscar ter a representação sindical de toda a categoria. Se aí vai assinar acordo coletivo, como vai ser? Vai ser fácil? Também acho que não. Estava comentando isso com alguns colegas, outros advogados, dizendo: olha, mas já tem uma jurisprudência contrária. Eu digo: bom, a jurisprudência contrária é anterior à reforma. A reforma agora você vai ter que criar outro patamar de debate. Então, o sindicato vai ter que ter a pretensão de representar todo o conjunto da categoria. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo assim, é uma necessidade que vai se impor para o movimento. Não só para o CNPPD aqui, mas todos os sindicatos vão ter que ter a pretensão de representar. Não vai mais poder ter aquele negócio que vários sindicatos, às vezes, meio que deixavam barato passar a história dos terceirizados e tal. Agora, isso não vai mais poder acontecer em nenhum sindicato, porque, na prática, depois você vai ter uma casca vazia, porque você vai ter uma representação que você só representa o seletista, direto, não sei o que, tal, não vai representar mais ninguém, no médio e longo prazo. Se a conjuntura não mudar, não vai mais representar ninguém. Então, vai ter que buscar representar o conjunto da categoria. Numa certa forma, a gente está dando um retrocesso histórico que é inédito. Assim, concretamente, essa reforma, o impacto negativo dela, eu acho que a ditadura militar não conseguiu, em 20 anos, ter um impacto tão grande. A ditadura militar conseguiu acabar com a estabilidade no emprego. Essa reforma acaba com o resto da CLT, praticamente. Então, é um nível a gente tem um retrocesso muito grande. É um retrocesso que volta para condições de trabalho similares ao século XIX na Europa ou começo do século XX no Brasil. É parecido com a greve geral lá de 1917. Se a gente for ver as relações trabalhistas, são essas aí, as relações trabalhistas pré-CLT. Então, o sindicato vai ter que também voltar a esses mecanismos, como se fossem aqueles sindicatos de artes e ofícios e tal, dos trabalhadores de manufatura. Vai ter que voltar a uma organização de pegar individualmente tudo por aí. Um outro aspecto que eu acho que é importante é essa questão da gente buscar a atuação junto aos representantes no local de trabalho, porque isso foi criado para sabotar o sindicato. Concretamente, isso foi criado para criar um poder paralelo que sabota o sindicato. Inclusive, tem uma previsão lá na lei que diz que não pode ter interferência nem da empresa, nem do sindicato. Bom, primeiro que não tem interferência da empresa é uma artificialidade completa. A interferência da empresa se pressupõe. A empresa vai interferir, sim, pelo seu poder econômico. Então, o sindicato vai ter que disputar isso também. O direito do sindicato poder disputar isso está garantido, inclusive, por várias normas da OIT. As convenções internacionais dão esse direito do sindicato poder fazer esse tipo de interferência, de atuação. Então, um outro aspecto que eu queria pegar é
como eu estava falando, a convenção coletiva ela segue em vigor, a convenção atual, as convenções que foram assinadas até o momento seguem em vigor. O que a gente vai ter que garantir é como é que a gente vai garantir a correlação de forças junto à categoria, um nível de mobilização que você não permita retrocessos agora. Não é fácil, não é fácil. Mas, concretamente, porque num contexto de tudo isso, no meio de todos esses ataques, a dinâmica é que os trabalhadores, inclusive, se afastem um pouco do sindicato. Mas a gente vai ter que ir para as bases para poder tentar reverter essa dinâmica. Vai ter que dialogar com os trabalhadores, porque se houver um retrocesso nas próximas convenções, vai ser um retrocesso que é isso. A gente vai zerar a situação, vai para patamares muito piores. Então, é tentar usar hoje, daqui até, enquanto tiver em vigência as atuais convenções, tentar usar isso a serviço dos trabalhadores, tentar garantir, ou seja, tentar se apegar a isso aí como um patamar mínimo. E aí, outro aspecto que eu queria abordar é essa questão o que está hoje na legislação, o que existe hoje. A gente tem, como o Delcio já tinha colocado, a questão da Constituição Federal. A Constituição Federal assegura a série de direitos. A Constituição Federal, e ela, formalmente, não foi atingida pela reforma trabalhista. Pode ser até que venha a ser atingida mais na frente, mas é outro debate. Também existem as normas internacionais, que o Brasil é signatário. Então, a gente vai precisar buscar todo um debate de como é que está, e buscar toda uma hermenêutica, interpretação da legislação, inclusive da reforma, do que está lá na reforma e sob a ótica da legislação internacional, da OIT, da Constituição Federal, o que é que aquilo ali significa. Então, a gente vai ter que buscar toda uma batalha, quase como se fosse o pessoal estava usando a metáfora de dizer quase como se fosse uma guerrilha jurídica. Assim, a gente, no campo jurídico, vai ter que ir para uma batalha. E outra coisa é o seguinte, é o Código Civil. Que aí, eu sempre, quando eu fiz faculdade, a gente estudava lá, não, direito trabalhista, você tem amplos direitos e tal, e tal, e tal. Direito civil é aquele negócio restrito, é difícil, porque você pressupõe a igualdade entre quem está negociando. Sempre o direito civil, para quem é da área trabalhista, sempre era uma coisa que a gente usa em último recurso e tal. Agora não, a gente está numa situação em que a situação, de modo geral, é o último recurso. Então, a gente vai ter que usar, sim, agora o Código Civil para tentar negociar. E existe, por exemplo, uma cláusula, um artigo do Código Civil, que é a onerosidade excessiva num contrato, ela pressupõe a fraude. Então, a gente vai ter que começar a aplicar isso. Vai ter que começar a dizer, olha, se um contrato tem aqui uma onerosidade excessiva para uma das partes, há um desequilíbrio latente entre ambas as partes, então, você tem, o contrato ele é nulo. Esse contrato ele não vai ter validade. Então, esses acordos, a gente vai ter que atacar a nulidade desses acordos os individuais, ou o que quer que seja, tal. A gente vai ter que atacar a nulidade disso, porque esse contrato tem uma nulidade. E um outro aspecto, que aí entrando um pouco nessa da relação do processo civil, do Código Civil, e ao a relação trabalhista ser partir de um pressuposto falso de que existe a igualdade entre partes, você está tirando o direito dos trabalhadores. E a gente vai ter que entrar num debate com o conjunto das categorias, da classe trabalhadora de conjunto, para a classe entender o seguinte: não existe, primeiro, essa igualdade no capitalismo, de modo geral, não existe nunca uma igualdade entre aquele explorador e o explorado. Essa igualdade, ela por si só é artificial. Mais do que isso, individualmente é que não existe mesmo. Se o trabalhador quer buscar alguma forma de equilibrar essas forças, é só se ele tiver uma atuação coletiva, ou seja, via o sindicato. No caso aqui concreto, é via o sindicato. Então, só uma atuação coletiva, só a coletividade dos trabalhadores pode buscar um equilíbrio entre as forças, e aí volta para o que eu estava falando no começo. O direito ele é uma relação de equilíbrio de forças. O direito ele vai ser uma expressão desse equilíbrio, ou, no caso, agora um desequilíbrio, desfavorável para a gente. Mas é isso, o direito ele é a expressão disso. O direito ele vai se materializar como um reflexo da correlação de forças que existe na luta de classes. Se os trabalhadores se pulverizam
e vão para as negociações individuais, e se os trabalhadores passam a não confiar mais no sindicato e vão tentar salvar sua pele sozinhos, eles vão perder sua pele. Eles vão perder. Então, é importante a gente fazer esse debate, que parece que é um debate somente político e não é jurídico, mas eu estou tentando demonstrar aqui o contrário. Que, em função da correlação de forças políticas, a gente vai ter prejuízo no jurídico. Eu só queria colocar isso só para introduzir o assunto. Eu sei que não deu para abordar todos os aspectos, mas aí a gente vai, enfim, abrir agora o microfone para os companheiros. É isso. Então, gente, vamos tentar aqui ver inscrição. Vamos tentar fazer as perguntas com maior brevidade, certo? Como já está visto aí, né? A luta foi grande, tivemos um revés importante, temos o espaço de resistência, né? Direitos esperniantes, e é a luta coletiva. Não tem essa de eu sozinha vou lá, eu vou fechar minha vida, eu vou resolver meu acordo. Não tem, né, gente? Já viu? Então, cada vez mais a luta coletiva, né, é decisiva. Mas vamos lá. Então, tem inscritos aqui, está o Ormar, Daniel, né? Ormar, Daniel, Falcão, Nogueira. Então, vamos lá. Ormar, está pedindo para falar no microfone aqui. Não sei se todo mundo faz as perguntas, depois a gente faz o bloquinho. Eu acho que vamos ver se tem escrito agora 1, 2, 4. Pode ser esse bloquinho? Bloquinho de 4. A minha questão é bem rápida e pontual. Até agradecendo a explanação, foi muito boa. Quando eu tenho me manifestado aí nas assembleias, como diretor sindical, eu já tenho, né, abordado essas questões do que os trabalhadores têm perdido com essa questão da reforma trabalhista. E uma das preocupações, inclusive, que foi levantado numa assembleia dessas, e é essa a pergunta que eu vou fazer, vem no sentido também de resistência, né? A pergunta é, em relação ao direito de greve, houve algum impacto em relação a essa questão com a reforma trabalhista? Se já tem uma avaliação jurídica dessa situação, os trabalhadores poderão enfrentar essas situações de manter as cláusulas de acordo coletivo com as greves sem nenhum prejuízo ao direito de greve? Daniel. Acho que já se comentou durante a apresentação ali, em alguns casos, né, a inconstitucionalidade ou a ilegalidade flagrante ali, no meu entendimento, de alguns dos artigos que foram colocados ali na lei, né? E aí, nesse sentido, e chamando a atenção que muitos dos problemas ali se derivam dessa possibilidade do acordo individual, né? E aí, primeiro, se isso não é uma quebra do ordenamento jurídico, dado que você vai estar tendo um contrato entre partes que vai estar prevalecendo sobre uma lei, que deveria ser uma figura maior dentro do ordenamento, e se não há também um flagrante contra o princípio do retrocesso, né? Falcão. Acerca da terceirização, né? Será que não... Se é possível, uma ideia no acordo coletivo pedir que não pode haver terceirização na atividade, enfim, alguma coisa assim, aproveitar, já que vale qualquer coisa, colocar o que deveria já ser o que é a lei atual, né? Isso. E aqui o meu é só aquela questão que eu estava colocando, se a gente continua tendo cobertura aos trabalhadores que não são filiados, se tem alguma alteração nesse cenário. Então tá. Então são 4 aí o bloquinho, o Delcio começa e depois... Bom, a primeira questão diz respeito à greve. A reforma trabalhista não especificou em relação à lei de greve, mas obviamente que está prejudicado o direito à greve em si, porque a entidade que organiza a greve, que é o sindicato, né, está fragilizado.
E como vocês viram, ele está fragilizado financeiramente, está fragilizado porque ele pode ser penalizado pelos prejuízos, e está fragilizado porque é que nem aquela questão do cachorro morto, que as pessoas chutam. Né? O cachorro está vivo, pode te morder, mas está morto, assim tu vai lá e chuta o cachorro. E num momento de fragilidade da entidade, não vai faltar juízes. Nós estamos descobrindo agora que tinha muito juiz que estava com as manguinhas escondidas, estava com as garras escondidas. E agora que liberou, a gente já está vendo que não tem a vacatio legis, e já estão julgando, já estão negando a antecipação do tutela, já estão negando liminar, já estão negando o direito, já estão dizendo que tem que apresentar inicial líquida, e já estão advertindo que tu pode ser condenado a pagar as custas e honorários, sucumbência do advogado e do perito. Teve uma audiência agora que o juiz se virou para o trabalhador e disse: o seu advogado se advertiu que o senhor perdeu o processo, o senhor vai pagar as custas dos processos e honorários. Aí o advogado teve que dizer assim: o senhor já leu a lei para saber que tem a vacatio legis, o senhor está me ofendendo, o senhor está sendo o abuso de autoridade, o senhor não pode fazer isso com o cliente. Já teve uma disputa. Tu imagina, numa greve, no futuro, vamos até abstrair a questão da vacatio legis. Após a promulgação, o sindicato faz uma greve legítima, né, e todos os terceiros do entorno que se sentem prejudicados entram com ações contra o sindicato, dizendo que até a sua imagem, a imagem e os lucros cessantes das empresas foram prejudicados pela atividade de paralisação coletiva. Obviamente que está prejudicado. A própria organização, no ambiente de trabalho, o teletrabalho faz greve, né, o home office faz greve, o PJ faz greve, o intermitente faz greve, faz greve, mas durante qual período, né, na intermitência dele, que ele vai fazer greve? Né, durante o trabalho, aqueles 2, 3 dias foram convocados, ou ele vai se recusar a comparecer quando ele for convocado, etc. Então, criaram-se dificuldades. Então, realmente, nessa questão da greve, indiretamente, né, está prejudicado. Acho que se puder... Bom, primeiro com relação à greve é isso que o doutor colocou, afeta diretamente, na prática vai afetar diretamente. Outro aspecto com relação à inconstitucionalidade que o companheiro colocou. Então, entre os advogados já tem um debate muito avançado. Em que sentido? De que há uma compreensão entre os advogados que atuam no campo dos trabalhadores de que é inconstitucional, assim, então tem uma série de inconstitucionalidades, só que também no mesmo sentido, concretamente, não pretendemos entrar com a ADIM, por exemplo. Por quê? Que é aquilo que eu estava falando, correlação de forças. Com a correlação de forças que está nesse Supremo hoje, a gente sabe que perde. A gente sabe que perde. Se colocar uma ADIM, vai terminar legitimando. Se entrar com ação direta de inconstitucionalidade hoje, a gente vai terminar legitimando essa reforma do jeito que ela está. Então, há uma opção consciente de fazer uma tática de levantar essas inconstitucionalidades no caso a caso, nas ações concretas. Então, já existe um movimento consciente de fazer por aí. A gente tem que pensar no plano B, porque pode ser também que a patronal também entre com a ação para declarar a constitucionalidade. Aí é um outro debate. Isso até hoje, até o momento, ainda não está dado, mas é isso. A bola está quicando, o jogo está rolando. E a gente, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas, nesse momento, não há um plano de entrar com ação direta de inconstitucionalidade, embora que existam elementos de inconstitucionalidade. Mas é mais ir questionando a inconstitucionalidade nos casos concretos. Pegar aquela coisa do controle difuso da constitucionalidade. Essa é a tática. Do que a gente sabe que aqueles algoritmos que fazem a distribuição dos processos, se entrar alguém com ação de inconstitucionalidade, vai cair nas mãos do Gilmar Mendes.
para o Alexandre ou para o Barroso, o nosso ministro que foi no exterior dizer que o Brasil tinha 98% dos reclamatórios trabalhistas do mundo, e quando perguntaram onde é que ele tirou essa fonte, ele disse, o dono das lojas de Cachoeiro me disse. Você vê o nível, né, dos nossos ministros do Supremo, né, se baseia numa informação dessas. Né. Quanto à questão da terceirização, é uma questão interessante, porque envolve uma questão de negociação, ou seja, é caráter negocial, de eu chegar e tentar propor e conseguir negociar isso, tem uma questão legal de representação. Né. Mesmo que eu acerte isso num eventual acordo, permite uma disputa de representação, né, dizendo que representa ou não representa, que poderia envolver até uma alteração dos estatutos. Mas eu posso pensar, nós já estávamos pensando nisso, acho que em outros fóruns, né, separadamente, como é que tu podes prever ou dispor isso em uma convenção. Por exemplo, a empresa se compromete a não terceirizar. Não é que tu está dizendo que é proibido, mas ela se compromete, porque vale o negociado sobre esse lado, ela pode se comprometer a não terceirizar, a não contratar PJ, a não contratar autônomo exclusivo para a realização das atividades fins, por exemplo. Porque hoje está permitida terceirização não só para atividades MEI, mas também para as atividades fins. Então, tu pode tentar negociar ou acordar ou convencionar isso. Assim como tu também pode dizer que a empresa, se terceirizar ou se contratar outros, se compromete a aplicar para essas pessoas as mesmas regras, os mesmos direitos, as mesmas vantagens acordadas ou convencionadas. Então, a gente ainda está na disputa isso aí, que, como eu te disse, envolve assim, basicamente 2, 3 coisas, que é a questão negocial, que não depende só de ti, mas também envolve a questão de representação e, portanto, uma questão legal, porque aí essa regra não mudou, a representação não é uma questão de escolha, decorre da lei. Nós temos um caso do SINPPD, tem um registro, não, o registro você tem depois da Constituição, né? Antes da Constituição. 86. Então, o sindicato tem uma carta sindical, uma carta do Ministério do Trabalho e Emprego que diz quem ele representa. Né? Às vezes tem sindicatos que constituía pensando que essa é só aquela categoria que se organizou e veio junto outros, porque está na organização. Assim, dos trabalhadores não sindicalizados, eu estava anotando aqui, inclusive, a questão do desconto assistencial, né? Que tem um problema hoje com essa questão da reforma, porque ela enfraquece todo o sindicato, mas você cria uma situação no Brasil, em função da jurisprudência, agora que aí entra o debate da ultratividade, e principalmente de você agora não pode cobrar a contribuição da participação nas negociações coletivas, quando você tem uma greve, ou seja, o sindicato faz uma greve, o sindicato, né, ao fazer a greve, ele está representando todo o conjunto da categoria, mas você não pode cobrar do conjunto da categoria mais, porque o TST agora tem entendido que não pode mais haver essa cobrança. Então, você cria um paradoxo, porque você representa a categoria, mas você não pode cobrar do conjunto da categoria. Então, você tem um outro elemento, que aí só para colocar, para a gente pincelar isso, não vai dar para avançar, mas, em tese, você teria uma convenção da OIT que deveria proibir a dispensa arbitrária. Deveria proibir, em tese, inclusive está na Constituição, está previsto que vai ter, o Brasil chegou a aderir, depois revogou, aí tem todo um debate jurídico se poderia ter revogado ou não a adesão a essa convenção, mas eu estou colocando isso para quê? Você não pode pensar em liberdade sindical e você acabar com a honestidade sindical se você não tem a garantia de estabilidade no emprego. Porque senão você vai chegar, não, você é filiado a qual sindicato? Eu sou filiado a tal. Para esse daqui pode. Não, esse daqui não vai trabalhar comigo. Então, você tem uma honestidade sindical, mas é uma honestidade sindical que gera uma série de distorções. Uma série de distorções. Então, o sindicato ele continua representando os trabalhadores não filiados ao sindicato, formalmente. Agora, a gente vai ter que fazer todo um debate agora, a partir da implementação dessa reforma, por exemplo, ações coletivas que representem uma categoria e que você vai estar representando trabalhadores que não são filiados ao sindicato. E que esses trabalhadores tenham assinado acordos individuais que sejam prejudiciais para ele. A gente vai pedir a nulidade disso daí. Então, existe uma série de hipóteses jurídicas que vão surgir. A realidade concreta ela vai ser muito mais criativa do que a minha capacidade de prever. Ela vai ser sempre muito mais criativa, a realidade concreta. Então, eu estou colocando pontuando aqui. Isso vai, ou seja, resumindo a história, está em disputa. Está em disputa. O sindicato formalmente continua representando, mas vai para a disputa agora. Complementar, mas uma coisa que eu esqueci de dizer e que é importante
que diz respeito às negociações coletivas, é um cuidado maior que nós vamos ter que ter. Porque a gente sabe que é da realidade concreta, que às vezes tu negocia ou estabelece determinada cláusula, não porque tu queiras, mas porque às vezes é uma troca com o patrão. Tá bem, eu aceito, engulo alguma coisa porque eu estou conseguindo uma outra. Ou às vezes é uma determinada vantagem, que às vezes tu pode ter uma interpretação legal. Por exemplo, os radialistas, eles têm uma jornada de 12 dias de trabalho para poder ter um final de semana inteirinho, ou seja, sábado e domingo de descanso, porque senão as escalas das rádios e da TV sempre trabalhar no sábado, trabalhar no domingo, eles nunca conseguem, então estabeleceram na convenção coletiva. Aí quando o cara é demitido da RBS, ou da rádio lá no interior, etc., depois ele entra na justiça dizendo que era inválido esse acordo, essa convenção, porque estabelecia uma condição que estava ofendida a lei. Bom, pela nova disposição agora da reforma trabalhista, o sindicato é litisconsorte obrigatório em todas as ações em que se questionar a nulidade ou a legalidade, que dizia que não precisavam de autorização do Ministério do Trabalho para a prorrogação de jornada insalubre. Se em Tucunduva ou Cacimbinhas alguém entrar dizendo que tinha que prorrogar sua jornada de trabalho, antigamente, né? E a empresa se defender dizendo, essa cláusula, eu fiz a prorrogação sem autorização porque tem uma cláusula da convenção. Tu argui a nulidade, o sindicato tem que ir até lá, se defender no processo. Agora ele desconsorte obrigatório. Isso aí trouxe uma obrigação maior. E penso também uma outra coisa que não foi falada, mas acho que é importante, eu gostaria de ouvir talvez a Vera ou o Bruno, ou um dos dois, a respeito do que muitos estão dizendo, e vocês estão ouvindo isso, talvez vocês tenham que, até no âmbito familiar, se defender, porque dizem, não, mas a reforma trabalhista é para preservar ou para criar empregos. Vocês ouviram? Além de dizer que não tira direitos, eles dizem. Eu estava ouvindo na rádio esses dias, e o cara da Bandeirantes, aquele da voz grave, que é o Sérgio Stock, né? Entrevistaram o Paulo Paim, deixaram ele falar um pouquinho, depois cortaram, muito obrigado, Paulo. Aí terminou e veio a covardia explícita. Mas o Brasil precisa da reforma, apesar do que o Paulo Paim falou, vocês não tiveram coragem de falar ao vivo e debater com ele. Esperaram ele terminar, virar as costas, e aí o valentão covarde diz, não, pois eu preciso, etc. Qual é o argumento, né, que a gente tem contra esse negócio que precisa da reforma para criar emprego? Será que vai criar mesmo? Gente, nós estamos chegando perto das 20 horas. Tem mais algum... Cardoso? Bem, já há algum tempo os sindicatos deixaram de lado saúde do trabalhador como se fosse assistencialismo. Saúde do trabalhador passa a ser agora o principal vínculo do sindicato com os trabalhadores. Como nunca vai aparecer gente com doenças aqui procurando alguma saída. E a questão do teletrabalho, por exemplo, todas as modificações que são colocadas nos deixam muito preocupados. Brincando um pouquinho, porque está muito pesado, se nós tivermos uma ninhada de gato do forninho de fogão, não é biscoito, é gato. Como o doutor Bruno colocou agora há pouco, quem trabalha dentro do banco bancário é. Portanto, existem aquelas peculiaridades de cada profissão, existem estatísticas que a gente preservou, indicando se há ou não saúde do trabalhador em algum local. E aí nós podemos fazer alguma coisa. Esse é um ponto, eu pedi agora para o doutor Décio, mas a cópia daqueles PowerPoints para verificar até onde nós vamos poder trabalhar nesse sentido. Outra coisa, nos acordos, nós vamos precisar olhar a parte da saúde, que é onde mais vai aparecer problemas. Talvez seja um ponto que a gente possa, vamos dizer, defender mais o trabalhador. Obrigado. Cardoso é nosso assessor de saúde aqui do sindicato, por isso que ele está pegando essa questão, porque é um tema que, com certeza, também vai ajudar aí na organização. Então, gente, que nós estamos chegando ao final, o que é importante a gente tirar disso tudo aqui? Que é isso, né? Os impactos são pesadíssimos, é uma realidade nova, tem uma mudança gigante, né? Um congresso de larápios, um governo, né, que fez aí uma manobra parlamentar para chegar até lá, né? Conseguiram, com muita grana, com o poder econômico, conseguiram fazer uma reforma que é uma tragédia para a classe trabalhadora brasileira, é uma tragédia. E, obviamente, que isso é coisa do mundo afora, né? Copiar um pouco de cada pedaço para transformar. E é bem isso, ela é inteligente, não é um texto de um doido. Não, isso aí foi muito bem feito, acho que o Delcio Nisso comentou. Então, nós agora, né, os impactos, que são pesados, e as resistências,
que são difíceis, mas que nós vamos ter que atuar muito sobre elas, né? Muito sobre elas. É claro, o Delcio Tempo falava aqui, a conversa, né, de estar tudo garantido é a primeira. A segunda é que vai criar empregos. Está se falando em criar emprego. Vai ter emprego, gente, precário. Vai ter emprego, precário. Está tendo empregos, precários, alguns empregos. Precário, sem garantias. Aí tu desemprega, tu demite alguém ganhando 5 mil e tu vai empregar com 1.000. E olha lá, e sem os direitos trabalhistas. Então, essa é a realidade que nós vamos ver. Na nossa categoria, o problema da terceirização, com certeza, vai ser um dos motes do empresariado. Na área privada, na pública, nós já tivemos isso. A Procergs já conviveu, né, com centenas de terceirizados. O SERPRO não foi tanto, mas, enfim, a Dataprev, a Procempa. A Procempa conviveu, uma empresa que tinha 3. Uma era do pessoal da empresa, outra era os CCs, outra era os estagiários, que, na verdade, não era estagiário, e a outra era de terceiros. Então, essa realidade cruel, né, nós vamos, com certeza, nós vamos verificar nas empresas, nós vamos ter que, né, ter muita força, perseverança e, enfim, levantar a cabeça, porque a pedrada é muito pesada. Quem não sentiu, colega nosso que está achando que não mudou nada, está enganado. Está iludido, enganado, ou, enfim, dormiu por uns 2 meses aí, quando acordar, o pesadelo vai ser grande. Mas é isso, acho que a iniciativa nesse sentido, a gente fazer aqui, depois a gente vai ver como é que faz nas empresas, logo a partir, né, do próximo dia a gente vai combinar aí, especialmente com o Delcio nas empresas públicas, depois nós vamos ter que ver também para o setor privado, as principais empresas, de que a gente vai ter que agir. Só um detalhe hoje, no meio da contradição do mundo, nós não conseguimos acessar os 2 polos aqui, Tecnopuc, quase mais de 4 mil trabalhadores, e o Tecnocinos, em torno de 3 mil e poucos. Nos tiram lá de dentro. Hoje, fomos para uma mediação no Ministério Público do Trabalho, e os prepostos, tanto do Tecnopuc como do Tecnocinos, nunca fizemos isso. É uma democracia, vocês podem chegar e entrar. E foi muito, sabe aquela coisa assim, de, não, eu não estou louco, né, gente? Faz 6 anos que nós estamos na briga para entrar num negócio, aí a criatura chega e diz, não, vocês são bem-vindos, bem-vindas. Bom, tudo ótimo, então tá. Passado a gente esquece e vamos escrever tudo isso aqui. A partir de agora, vamos começar a ir lá, panfletear na porta das empresas, do restaurante, está tudo escrito. Vamos... Sim, isso está no papel, né, Mara? Ainda não. Mas, enfim, as grandes contradições, até o Ormar comentava, a gente comentava hoje de tarde, né, aqui na diretoria, nós vamos ver coisas assim. Porque é aquela história, eles já estão dando como fato consumado que nós estamos mortos. Enfim, vamos dar um tempinho para essa turma aí, porque essa turma aí já morreu. A reforma aí acabou de derrubar esse pessoal. Então, também com isso, né, nós vamos ter que... vai abrir alguns espaços, pequeníssimos, né? Buraquinhos da agulha. Mas esses buraquinhos da agulha, porque a grande luta, gente, e que eu acho que nós temos que estabelecer aqui, é a revogação dessa reforma. Este é o primeiro item que nós temos que falar. Óbvio, depois vem as resistências no concreto, mas a palavra de ordem política, e que eu acho que faz parte do debate da questão das eleições do ano que vem, porque nós não achamos que a eleição resolve a vida das pessoas, porque até hoje não resolveu, mas nós vamos ter que discutir isso, e o movimento sindical vai ter que ter uma plataforma, não para apoiar a B, C ou D, mas uma plataforma para dizer o seguinte, aqui a classe trabalhadora exige a revogação da reforma trabalhista. Quem de vocês aí vai fazer? Vai assinar, não é só vou dizer que vou fazer, não. Vai assinar, vai fazer um compromisso, dentre outros compromissos, né? De soberania nacional, de não privatizar a Eletrobras, de desprivatizar tudo isso que eles estão fazendo agora, né? Que é uma barbaridade, né? Além disso, é a revogação da reforma trabalhista. Mas isso é a bandeira máxima, que nós não podemos abandoná-la. A bandeira máxima é essa. Mas enquanto não temos, né, a condição da bandeira máxima, nós vamos ter que ir fazendo o pingadinho, que é muito difícil, que é muito árduo, né, porque nós vimos colegas nossos defendendo a reforma trabalhista das empresas. Eu diria que foi a maior lástima, né? Foi a maior lástima, a gente viu muito isso. Porque é aquela coisa, a mídia bota todo dia.
Aí, né, a palavra dos empresários está na boca deles. Né? Quem é que sustenta quem? Então é isso, é os deputados, é a mídia, é o governo, é os banqueiros, é os grandes conglomerados econômicos, né? Aí o povo rural, aí os grandes fazendeiros, agronegócios da vida, essa turma aí quer acabar com os direitos, em nome da crise. Quem é que paga a conta da crise? O trabalhador, né? Nós trabalhadores é que sempre estamos chamados para pagar a conta. Então eu acho que é isso, né? Nós vamos ter que retomar aquela unidade que nós estávamos tendo até 28 de abril, com aquela grandiosa greve geral. Nós precisamos botar na mão das centrais, exigir, cobrar das centrais sindicais, das organizações de esquerda, do movimento sindical no geral, que não adianta esperar 2018. Eu estava lendo ontem, a gente lê muita coisa, e eu termino. Uma jornalista muito interessante, Eliane, esqueci o nome dela. Ela chegou a trabalhar na RBS há um tempo atrás, mas ela virou a cabeça. É uma independente, ela escreve para o Eliane Brum, Eu País. Exatamente. E porque é uma pessoa assim, de uma certa independência, ela saiu aí dos grandes meios, né? E ela dizia uma coisa que a gente tem dito, e outras figuras têm dito. Não dá para esperar, quem está achando apostar em 2018, não dá para esperar 2018. Porque pode ser que em 2018 o mapa do Brasil, inclusive, tenha mudado. Inclusive, né, o tamanho do problema era esse que ela disse, porque é uma figura de linguagem, né? Metáfora. Mas é isso. Estão mudando, por exemplo, os indígenas, por exemplo, nesses dias agora estão perdendo terras. Nesses dias, gente, estão demarcando tudo. Estão tirando direito aos quilombolas, aos indígenas, estão acabando com direitos históricos. O cara vai abrir uma mina do lado da terra do índio, que vive de quê? De extrativismo. E ele é obrigado a ser capitalista, esse índio? Não vamos ter o direito de obrigar as criaturas a ser capitalistas? Não, eles são extrativistas. Os donos dessa terra. Então, para a gente ter uma noção do tamanho do estrago que um governo, né, que vem não pela derrubada, né, não se derrubou, quem derrubou aquele governo não foi os trabalhadores, e ao vir um governo que foi derrubado, né, o outro governo que foi derrubado pela elite dominante do país, elite econômica e política, né, nacional e internacional, o resultado disso é a tragédia, né? O resultado é uma tragédia, e é sobre ela que nós temos que trabalhar e temos que armar resistência para isso. E eu termino dizendo que a nossa central sindical CSP com Lutas vai fazer um congresso agora em outubro, estamos em preparação, fazendo assembleias nas empresas, fizemos na Procegs, fizemos aqui no sindicato, onde está colocado esse debate, né, de como que nós vamos resistir. A CSP com Lutas é uma central sindical ainda pequena, minoritária, mas tem força política, mas de como é que nós vamos exigir das outras grandes centrais sindicais, e de todos, né, esses setores que se dizem de esquerda desse país, como é que nós vamos reagir a tudo isso. A reforma previdenciária está na ordem do dia, de novo, não é isso? Agora o Meirelles diz que o mundo acaba se não tiver reforma previdenciária, né? O mundo vai acabar. E é isso que a mídia diz, né? Todo dia, toda semana, toda hora, que também o mundo vai acabar. Então é isso, gente. Valeu, obrigado a todos e a todas que vieram aqui, né? Cada um é a soma de mais um que a gente vai levando para o local de trabalho, né? De moradia, enfim, estudo, onde a gente atua, na família também, porque, né? Tem disputa nas famílias? Quem é que não entrou batendo nas suas famílias e pois é, tu estava lá na rua, na baderna, disse, mamãe, papai, mamãe, filhinho, não sei o quê. Não era bem assim. Nós estávamos na luta para defender os direitos nossos e das próximas gerações, né? Então, é esse debate que a gente continua a fazer e, né, buscar reconstruir a grande luta aí em defesa dos nossos direitos e as pequenas resistências que vão se transformar, com certeza, né, em importantes resistências aí, né, pelos espaços que a gente vai ter. Valeu, pessoal, valeu aí o Delcio e o Bruno, né, que se prepararam para isso, têm se preparado, né, estão acompanhando, e é isso, nós, né, política e juridicamente, vamos ter que acompanhar de perto e ajudar a construir as saídas. Valeu. Nosso amigo Pita aí que está gravando, Raquel aí, nossa jornalista, pessoal, enfim, da assessoria, diretor de sindicatos, CTs, OLTs, todo mundo aí, nosso assessor de saúde aí, Cardoso também, os funcionários aí da área de homologações, estão aqui as duas meninas, né, que vai ser um dos lugares que, né, vão ter problemas, mas que nós vamos continuar batalhando, entre tudo, né, porque não é só os dois lugares, mas, digamos assim, são dois espaços problemáticos dentro de todo o problema que é a resistência do movimento sindical. Valeu.